começar gravando. Acho que é isso, tá gravando. Apareceu para você aí, Joel, gravando? Apareceu. Opa, é nóis então. Bom, pessoal, olá para todo mundo aí que está ligado com a gente aí. O meu nome, para quem não sabe, é Vinícius, eu sou professor de clarineta da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. A gente está nessa empreitada aí, começou agora há pouco, né? Essa tentativa aí de todo mundo ilhado nas suas casas e sem saber muito bem o que fazer, né? Nós, pragmatistas, então a gente começou me veio essa ideia de começar a me conectar com as pessoas da forma que a gente consegue. A gente conversou na semana passada com o Erson Amorim, e não por acaso foi a primeira pessoa que eu escolhi, porque ele já está nessa praia há bastante tempo, nesse mundo virtual aí, e foi bem interessante. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter o meu professor, amigo, modelo, enfim, educador, performer, tudo mais, grande Joel Barbosa. E aí, Joel, como é que você está, cara? Isolado aí? Beleza, Vinícius? É um prazer também estar aqui, né? A gente se encontrar e poder falar por esse caminho, né? E poder compartilhar, né, um pouco da experiência, né? Através desse seu canal. Muito legal, muito bacana. Então, cara, pois é, a gente ficou agora aí quase uns 40 minutos, né? Até conseguir se ajustar e acertar exatamente como é que está a nossa, por onde que a gente ia gravar, quer dizer, esse mundo virtual não é para qualquer um, né? Eu mesmo me perco várias vezes. Bom, cara, a gente tem essa ideia aqui, é mesmo um bate-papo, bem informal mesmo, né? Não tem nenhum protocolo, não tem nenhuma sequência e tal. Eu vou mais ou menos falar algumas coisas aí, disparar algumas perguntas, algumas coisas, só para saber mesmo de você, mas eu quero que você sinta bem à vontade, claro, para levar, para conduzir o assunto da maneira que você achar mais adequado também, né? Claro. Eu queria falar, eu sei que você é aqui de São Paulo, eu queria que você começasse falando do começo, como é que você chega na clarineta, com que idade, você é de Piracicaba, né? Exatamente, eu sou de Piracicaba, né? Eu participava da Guarda Mirim Municipal de Piracicaba, que é uma entidade, né, que até hoje existe, né? Acho que começou na década de 70, acho que começou em 1970, é por aí. Olha. Eu entrei para fazer trabalhos diversos lá, e lá tinha banda, né? Tinha um coral, tinha um conjunto de flautas, time de futebol, time de natação, mas todos nós trabalhávamos de manhã, de tarde, em algum trabalho como office boy, como eu trabalhei, né? Uhum. Trabalhei no Banco Nacional, o antigo Banco Nacional, que conheceu os Xerox do Brasil, diversas as coisas. E junto com isso, quis entrar na banda, depois do coral e do conjunto de colocadores, e comecei tocando na banda. Então, essa foi meu início, né, como a maioria dos colegas começaram em alguma banda no interior. Aham. Foi a banda da Guarda Mirim de Piracicaba. Olha só. E aí, como é, lá você chegou, clarineta foi a tua primeira opção? Você escolheu clarineta? Não? Na verdade, não, né? Assim, eu tocava flauta doce e cantava no coral. Tinha feito um teste para a banda que não tinha passado. O maestro anterior tinha, na verdade, assim, uma fila de uns 150 meninos, ali de 10, 11 anos. Eu não sabia que estava na fila. E quando chegava no fim da fila, estava um maestro com uma cara muito brava, por sinal, que não era o maestro, era o anterior, né? E do lado dele, alguém com uma clarineta, e a pessoa tocava um som na clarineta, mas assim, canta. E a cabeça, você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá, você vai para lá. E eu fui para cá, que era o lado que não passava, né? O teste era assim. Então, fazer um teste para música, né, e decidir, é um negócio muito sério na vida, né, para você formar alunos e trabalhar com educação musical, né? Mas essa era a maneira que podia se fazer lá, com 150 meninos e meia dúzia de vagas, né, como é muito das histórias das bandas. Mas eu cantava no coral e tocava no conjunto de Flauta Doce. Esse maestro saiu, precisou sair, veio um outro, e ele me viu tocando flauta, eu precisava de músicos na banda, né, o maestro Pilon, ele veio e perguntou assim, Joel, você não quer tocar na banda? Eu falei, quero.
Olha, então, você pode escolher um desses três instrumentos: trompete, clarineta ou requinta. Para mim, os três eram muito parecidos. Não tenho noção muito da diferença entre eles. Eu perguntei, a requinta é o instrumento que o Esturion toca? O Esturion, eu admirava muito ele, porque ele jogava bem futebol. A gente jogou dentro de um time junto e ele era o craque do campeonato, né, no bairro que a gente morava, né? Ele falou, sim, o Esturion toca requinta. Eu falei, então é isso que eu quero. Então foi assim que a clarineta entrou na minha vida, né? Pelo Esturion. Olha só, olha só. E aí depois você entrou na banda, mas eu sei que você depois seguiu no conservatório também, né? Sim, na banda fiquei, né, fiz um grande amigo na banda ali de clarineta, todos os amigos da banda, né, até hoje, muitos tocam profissionalmente em várias orquestras, em vários lugares, né, bandas militares, tudo mais, mas um deles foi o Paulo Molina, que se aposentou também, que você conheceu, que é né, tá em Tatuí, e foi da Força Aérea, né, da banda da Força Aérea, né. E a gente decidiu, a gente queria aprender mais, a gente estava na banda já há uns 3 anos, da Guarda Mirim, ainda cantando no coral, tocando no conjunto de flauta doces, né? A gente fazia tudo isso lá, né? Além de trabalhar normalmente, como tinha que trabalhar lá, né? A banda era só a música, eram 2 manhãs, só que nós tínhamos para fazer, o resto era trabalho mesmo. E a gente queria aprender mais, aí nós perguntamos para o maestro, aí já era outro maestro da banda, quando nós perguntamos para o outro maestro, o maestro do coral e de flauta doce do conjunto, era o mesmo maestro, Zé Luiz. Zé Luiz, quando é que a gente sabe que está na hora de sair de um lugar, que é a gente estuda música, para ir para outro lugar? A banda tinha 3 clarinetistas, o Paulo Molina, eu e o Chiquinho. É, então a gente sabia que se a gente saísse da banda, a banda ia ter um problema, né? Ia sobrar só a segunda clarineta, eu tocava requinta, né? E então a gente perguntou, não para o maestro da banda, perguntou para o maestro do coral e do Unge de Bala Doce. Ele falou assim, uai, quando você não está aprendendo mais nada naquele lugar que você está, né, é um sinal de que você já pode ir para outro lugar. Então, a gente começou a procurar alguns lugares para estudar, não conhecia quase nenhum lugar, fomos para Campinas, outros lugares, tarará, tarará, e chegamos em Tatuí. Nós entramos no saguão do Conservatório de Tatuí, e algumas fotos, eu lembro de ter visto até hoje, assim, uma foto da banda sinfônica, algumas fotos da banda sinfônica, e alguns instrumentos muito estranhos, tal de fagote, tal de oboé. O cara gostou, não, que é fagote, oboé. A gente, garota ali, falei, cara, realmente a gente não sabe nada, está na hora de vir para cá. A gente nunca tinha ouvido falar né? E, na verdade, assim, coincidentemente, a gente teve lá e no fim de semana seguinte, ou logo depois, era um campeonato de banda. E no campeonato de bandas, nós fomos tocar, um dos júris, né, uma das pessoas do jurado, era o diretor do conservatório, que é o professor Coelho, né, ainda vivo, né, lá de Tatuí, ele era o diretor e regente da banda sinfônica do conservatório. E nós tocamos um dobrado, né, eu acho que era mais uma marcha, aquilo, que chamava A Paz. E no trio, né, tem um solo de requinta. A banda faz pam, 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 a requinta vai tem um passarinho para a requinta. Né? Eu adorava tocar aquilo, nós não tínhamos flautim, a requinta fazia todo ser floreado. E quando acabou o concurso, nós ficamos em segundo lugar nesse dia, e o maestro da banda, da Tui, que era o diretor, veio conversar com a banda e me chamou e falou assim, você conhece o Conservatório de Tatuí? Falou assim, nós tivemos, eu, Paulo Molina, nós tivemos lá, né, não sei mais, uma semana, 2 semanas, e gostamos muito, a gente quer muito estudar lá. Pois bem, vá lá e me procure, eu sou diretor, né? Eu tenho uma bolsa de estudo para você. Para vocês, na verdade. Ele disse que ele gostou também muito do Molina tocando tudo mais. Então foi assim o começo, aí então, fiquei lá, fiz o curso de Tatuí, morando lá, né? Todo o curso completo lá. O curso era quantos anos naquela época? O curso era de 6 anos, ainda acho que é a mesma coisa. Na verdade, eu cursei 4 anos, mas correspondendo já entrei no segundo ano, né? Tá. Quando eu saí, eu parei no 5º ano, interrompi, e bem depois, até parei com música um tempo lá, aí eu voltei para acabar o 6º ano. Aí acabei junto com a Unicamp, na verdade. Quando eu estava fazendo a Unicamp,
Aí eu resolvi também acabar Tatuí. Então, Ah, tá. né, eu fiquei. Eu interrompi o quinto ano de Tatuí, fui fazer outra coisa, fazer teologia, não tem nada a ver com música, né? Tá. E fiquei um ano fazendo teologia, aí entendi que eu tinha que fazer música mesmo, estava em São Paulo. Aí eu fiz o vestibular para a Unicamp, quem dava aula, né, o professor que te antecedeu, né, o professor Robertinho, que ainda está aí em Campinas, né, meu professor. E aí eu fazia o primeiro ano aí, na Unicamp, com o Robertinho, de clarineta. O último ano em Tatuí, com o professor Eli Jacó Hessel. O Eli aposentou de Tatuí também, né? Foi um dos professores que eu tive lá. Ele foi o Como é professor no o, instituto, como né? é o nome dele? Eli? Eli Jacob Hessel. Ah, Ele foi meu professor no último ano, porque os professores que eu tive no primeiro, nos anos anteriores já não estavam mais também, né? tá. Era o Donegá, né? O Nivaldo Donegá, e também tive o professor Juca, né? Que faleceu aí questão de 2 ou 3 anos, né? O saudoso professor Juca. Mas eu trabalhava em São Paulo, né? Então eu trabalhava em São Paulo, fazia Unicamp, e eu estudava na Unicamp e estudava em Tatuí. Então, e morava em Piracicaba, onde eu regia coral, né? Coral de adultos e crianças. Então a minha vida ficava assim, em 4 cidades na semana. Mas cada ano não foi sempre assim. Esse foi só o primeiro ano. Depois acabou Tatuí, aí depois fiquei trabalhando lá com o Márcio, nesses 4 anos na Unicamp. Trabalhei com o Márcio Beltrame na banda de Nova Odessa, na banda de Sumaré, né? Ainda era a banda de Sumaré, não era ali tem uma banda sinfônica também, e ele tem a Nova Odessa, Sumaré, e hoje tem Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia. Eu estava só Nova Odessa e Sumaré. Mas Ah, ainda mantinha São Paulo, é a correria toda, né, que a gente faz para poder fazer a faculdade, né? Porque o curso, em geral, como até hoje, tem dia que é só de manhã, tem dia que é de manhã e de tarde, tem dia que é só à tarde, então a gente tem que acomodar a vida da gente ao curso, que é uma universidade pública, né? E nesse sentido, né, então, agradecer muito quem construiu essas universidades para que a gente pudesse ter uma formação. Se não fosse um conservatório público de música, essa Universidade Pública de Música Unicamp, Tatuí, né? E antes disso, uma banda que tinha um ensino gratuito, né, de clarineta, eu não poderia estudar, né? Meus pais não tinham condições de comprar uma clarineta para mim, né? Eu sim. usava a banda da clarineta, em Tatuí usava a clarineta, eu usava a clarineta da banda, né? Não tinha como pagar um professor nem comprar um instrumento. Em Tatuí usava a clarineta do conservatório, só fui comprar uma clarineta, né? Quando estava já na faculdade, né? Tá. Então, e na faculdade você fez ela com o Robertinho, você se formou com o Robertinho, né? Terminou? Exatamente. Quando eu entrei na Unicamp, antes já estavam no curso o Nivaldo Orsi, né? Ah, Guilherme, que foi seu professor, sim, Guilherme Garbosa, que está lá em Santa Maria, sim. já estavam antes de mim, né? Aí eu entrei naquele ano junto com o Dailton, né? César Lopes, também é professor de clarinete, um grande clarinetista, né? De Americana, está aí em Mogi. E no ano seguinte entrou Montanha. Então, assim, era bem movimentado o Que curso de time, clarinete. que time de aluno, hein? E até hoje, né, mantém amizade com todos os colegas aí, né? Legal. E aí, então, aí eu sei que você fez a graduação aqui na Unicamp e tal, o Montanha tinha me falado disso aí também, o Guilherme também. Eu, quando assumi, foi uma das coisas que me pesou bastante, porque, pô, agora eu estou num lugar que formou a Luiz Afonso Montanha, formou Joel Barbosa, formou o meu próprio professor Guilherme Barbosa, lá de Santa Maria agora, né? E tanta gente mais. Mas sabe que eu sempre fico com essa coisa de. A gente já conversou sobre isso, eu acho, inclusive, mas acho que é legal bater esse papo agora para todo mundo ver. Como é que era naquela época, assim que você se forma, terminou a graduação? Eu imagino que não tinha mestrado em clarineta, né? Quer dizer, como é que essa perspectiva surge naquele momento? Um momento que sempre, nunca é demais lembrar, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Como é que essa perspectiva surgia para vocês? Essa pergunta é interessante, Vinícius. Realmente não tinha internet e nós não pensávamos nem sequer em fazer faculdade de música. A maioria dos colegas, né, que eu tinha
em Tatuí, né, saiu do conservatório já para a vida profissional. E muitos deles estão até em Campinas aí, tocam na orquestra de Campo e na orquestra municipal, por exemplo, né? Eu consigo citar para você nomes aqui de pelo menos 6, né? E alguns, estando aí, já trabalhando profissionalmente, resolveram fazer a faculdade. Mas a gente estudava, por exemplo, no caso nosso do Conservatório de Tatuí, para ir direto para um trabalho profissional, ou numa banda militar, ou ir para, né, com uma orquestra, né, ou ir para o exterior com uma bolsa para estudar. O sonho maior da gente, né, era ir estudar fora do país, né, quando nós estávamos no conservatório. Não pensávamos em fazer uma faculdade. Tinha poucas faculdades com curso de música, a gente nem sabia quais existiam e que existia isso, na verdade, né? Eu só soube porque eu fui fazer teologia, aí pá, fiquei sabendo, né? E, não, e era um curso novo, né? Quando eu cheguei na Unicamp, era um curso muito recente. Né? Eu cheguei aí, eu fiz o vestibular, eu sou da turma de 85, né? Estou velho. E então, assim, a gente não tinha essa perspectiva de fazer uma faculdade, menos ainda de fazer um mestrado. Né? Nós não tínhamos mestrado em clarineta no Brasil, né? Nem sequer doutorado, a gente pensava nisso. Né? Eram os primeiros cursos de graduação, de bacharelado em clarineta no Brasil. Né? Se você vê a história daí dos cursos no Brasil, você vai ver, tinha cursos na década de 60, tudo começaram lá atrás, né? Aí se firmam mais na década de 70, a gente escreveu um artigo junto, né, na revista Clarineta sobre isso, né? Mas eram pouquíssimos cursos, depois tem um grande boom. Mas no decorrer do curso na Unicamp, né, a gente percebendo que existe mestrado. E o sonho não era fazer um mestrado, o sonho era estudar clarinete no exterior, ainda era esse sonho. O sonho da adolescência era estudar clarinete na Alemanha, meu sonho, né, e de alguns colegas de clarinetistas. Nós tínhamos os exemplos clarinetistas como, né, Karl Leister, né, e teve um outro que eu fiz muito estudar, que o Maurício Loureiro estudou com ele, né, que era o Dieter Klöcker, por exemplo, né, o Jost Michaels, são clarinetistas que estavam no nome, alemães que estavam no nosso, né, na nossa formação, que a gente queria estudar com esses caras. E fazendo o curso, fazendo aí, tive a bolsa posterior para fazer mestrado. Eu nem sabia o que era mestrado, não tinha noção do que seria o mestrado. Falei, muito importante que era para posterior, e estudar com a exterior. Bolsa, aí tinha um americano, aí na Unicamp, estou falando aí, pessoal, né, porque eu estou aqui em Salvador e o Vinícius está em Campinas, está no Brau Geraldo. Então, assim, ele tocava clarineta, era professor no Instituto de Letras, ele tinha um trio de clarineta, cello e piano, era o Eric, não me lembro agora do nome dele, do sobrenome. E o Eric tocava clarineta, ele conversava, né, o Instituto de Música, quando eu já estava no meio do curso meu, mudou-se, era um prédio novo do lado do Instituto de Letras, do IEL. Ainda hoje é assim, é do lado. Quando eu comecei, não, era lá no alto, junto com a escola de medicina, era a escola de medicina, né, lá em cima, com a faculdade de medicina. Mas como era do lado, a gente sempre estava no IEL, fazendo curso de línguas, né, era a hora do almoço, fazia curso de línguas, aproveitava, e sempre contava com o Eric. Aí falei para o Eric, estou pensando em fazer um mestrado, né, e estou pensando em fazer nos Estados Unidos. Eu fiz o contato com o professor William McCall, que eu tinha conhecido em Campos do Jordão, quando era garoto ainda, né, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, 5, 6. Ele veio 2 anos e ficou um mês todo dando aula para nós de Campos do Jordão, né, que eu gostava muito dele. E fiz o contato para ele, se a universidade tinha curso de mestrado, né, tinha o curso. Aí, quando eu falei isso para o Eric, e queria que ele me ajudasse no inglês, para quem mandar projetos, essas coisas todas, né, para os Estados Unidos, né? Ele falou assim, Joel, você é burro? É muito direto, né? Eu falei assim, Eric, eu acho que eu sou, mas eu estou tão burro que eu nem estou entendendo a sua pergunta. Não, você não é burro. Você não precisa fazer mestrado. Mestrado nos Estados Unidos é para quem é burro. Você já pode fazer doutorado. Eu falei, não, eu sou burro, eu tenho que fazer mestrado mesmo. Está enganado, eu falei para ele. Lógico, mal entendia inglês e ia me meter a fazer doutorado, né? Então, ele me ajudou com várias ideias, preencheu os formulários, mandei para a CAPES. Ele falou assim, João, você está fazendo tudo isso à toa. A CAPES, né, quem não sabe, é CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, é ligado ao Ministério da Educação, né, e da Bolsa, junto com o CNPq, que é o, né,
um centro mais de pesquisa também, da bolsa também de mestrado, doutorado, pós-doutorado, de pesquisa, financia a pesquisa no Brasil, que hoje está sendo cortada, né, muitas dessas bolsas, né, tanto para fazer bolsa para estudar no Brasil como no exterior. Ele falou, não, você não vai conseguir bolsa para fazer mestrado em clarineta, isso não é interesse do governo brasileiro. Como é que vai dar bolsa para você fazer mestrado nos Estados Unidos? Não, você vai perder seu tempo. Né? Quase ninguém, se fosse musicologia, alguma outra coisa, faça outra coisa, né? Bom, a verdade é que eu me submeti para o mestrado, consegui a bolsa, junto com uma outra bolsa da Fundação Vita na época, né? E fui para a Universidade de Washington, em Seattle, estudar com William McCall. Aí, fazer o mestrado. Né? E quando eu estava fazendo o mestrado, tive o privilégio, além de conhecer o William McCall, que eu já conhecia o professor William McCall, né? Conheci também o William Smith, ele era professor de composição na universidade. Então, eu emendei o mestrado com o doutorado lá na Universidade de Washington. E o McCall era uma formação austríaca, né, da década de 50 e 60, bem tradicional, especialista também em instrumentos de época, ele constrói e toca os instrumentos de época, um dos raros especialistas que existiam na época, né? Na época, isso não tinha nem curso de clarinete histórica, né? Imagina, ele já era um dos... Aqui nos Estados Unidos, quando eu sei, ele era o único nos Estados Unidos, né? Uma das primeiras gravações de clarinete histórica, né? Com basset horn, fala New World Basset Horn Trio, o trio de basset horns do Novo Mundo. Era ele, Eric Hopkins, que hoje é a grande figura da música da clarinete histórica, né? E a Lisa Cleft tem, né, trabalho com música com instrumentos históricos, né? E eles gravaram os trios todos de Mozart, ali, maravilhosos, né, para três basset horn. Mas, além, então, ele tem essa formação, e o Bill Smith além de um clarinetista da música contemporânea, né? Ele é um dos pioneiros do multifônico da clarinete. Ele é o pioneiro, na verdade, na história da clarinete, né? Lógico que antes dele, o Sidney Bechet usava multifônicos no improviso em jazz e outras coisas, né? Mas ele, na história da clarinete, está lá, e ele como... Né? Depois a gente pode contar essa história que é interessante, assim, rapidamente, né? Como que ele fez esse mundo do multifônico. Ele é um clarinetista do jazz e da música contemporânea. Ele mistura as duas nos dois lados. Aí eu tive a chance de trabalhar com os dois clarinetistas, né? Aulas semanais com os dois, tocando com os dois, tanto na música contemporânea com o McCall, ele tem um quinteto da universidade chamado Sony Ventorum. Quem quiser entrar no site, vai ver muitas gravações interessantes. Sony, com I, não com Y, Sony de som, Ventorum, com M no final de Maria, Sony Ventorum. É o quinteto que mais gravou na história dos quintetos de sopro, né? Então, é uma gravação enorme, eles conheciam muito. Então, tocar com eles, aquele quinteto, era maravilhoso. E, por outro lado, tocar com o Bill Smith, mais na música contemporânea do que no jazz. Eu era só cobaia dele no jazz, não sou improvisador, nada disso, né? E na música contemporânea, ele que um grande repertório de música contemporânea é por causa dele, tocando com ele alguns recitais, inclusive. Foi um privilégio muito grande trabalhar com os dois, né, nesse período de quase 4 anos e meio, mais ou menos, nos Estados Unidos. Que legal. Então, você foi para lá fazer mestrado, aí já emendou um doutorado, e o teu orientador, digamos assim, principal, era o McCall? Boa pergunta. Ou era aquele esquema de ter um orientador que é uma outra figura, porque o clarinetista não era necessariamente... Porque isso é bem comum na Europa, inclusive hoje em dia, né? Quer dizer, o professor da universidade, às vezes, não tem aquela titulação, enfim, e aí constrói esses... Você tem um orientador para pesquisa, mas tem um professor de instrumento. Boa pergunta, porque realmente é bem diferente do Brasil, né? Uhum. O meu curso era, tanto o mestrado como o doutorado, era DMA, que quer dizer Doctor of Musical Arts. DMA, quando a gente faz um doutorado em instrumento, a gente faz um DMA. Quando você faz em musicologia, é um PhD, Philosophy Doctor, né? Uhum. Que é um doutorado mais acadêmico, dizer assim, né? O DMA tem uma cara muito de doutorado profissional, embora ele pode ter uma cara bem acadêmica também e ser com teses rigorosas e tudo mais, né? Bom, tem uma coisa interessante nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, o programa de pós-graduação em música, ele está ligado à escola de música, em primeiro lugar, né? E à pró-reitoria de pós-graduação, né? E nos Estados Unidos,
os cursos de pós-graduação estão diretamente ligados à escola de pós-graduação da universidade. E essa escola tem muito mais autonomia, né, para definir dentro da sua universidade se uma pessoa pode te orientar ou não, independente se ele tem um doutorado ou não. Isso pode ter mudado muito, né? Não sei, né? Eu estudei lá de 94, mentira, estudei lá de 90 a 95, né? E nesse período, então não tinha problema nenhum a pessoa não ter doutorado, né? Como o Macau não tinha, Bill Smith não tinha, né? Nenhum deles estudaram. Bill Smith estudou, né, ele sai da Califórnia, e em Nova York ele estuda na Juilliard, né? E depois ele vai estuda no Conservatório de Paris, depois vai morar em Roma. O Macau estuda no, acho que é o Oberlin Conservatório, se não me engano, né? Top na época, e vai estudar na Hochschule de Viena, né? Então, pessoas com uma formação musical, né? Ele tocou uma carreira, né? E isso é o suficiente para garantir a orientação, como eles veem lá, o DMA. Mas, na verdade, quando eu Uma call, desculpa te cortar, isso aí é só aproveitar a oportunidade para falar, ou para citar, o Macau ele estudou, inclusive, com o Leopold Vlach, né? O grande nome da clarineta na Alemanha depois da Segunda Guerra, não foi isso? Inclusive, tem dois clarinetistas famosos com o nome Macau, né? Por exemplo, o outro Macau, quem estudou com ele foi o nosso colega do Chile, né? Nosso grande professor, grande clarinetista do Chile, o Rossi, estudou com o Macau. Mas eu estudei com outro Macau, que era de Seattle, né? O William Macau, né? Então, tá. Então, o Macau, quando ele estudou em Viena, bem lembrado, Vinícius, existiam 3 grandes clarinetistas em Viena nessa época, né? Eram professores da Hochschule. O Rudolf Ettel, que tem um livro fabuloso de estudos, né? Alfred Uhl, que era um outro livro fabuloso de estudos, né? E o Vlach, né? O Vlach, como eles chamam, né? O Vlach tem origem húngarica, né? E o Vlach era o grande fenômeno, né? Diversas gravações de Mozart, Brahms, tudo mais, né? Famosa na época, né? Isso na década de 50, estou falando de pós-guerra, né? E ele, com 18 anos, diz a história que, quando ele acaba de fazer a Hochschule, com 18 anos, ele tinha 3 grandes orquestras chamando ele para ser o clarinetista principal da orquestra. Simplesmente era Concertgebouw de Amsterdã, Berlim e Viena. Essa é a história que eu ouço, né? E não sei se a Pamela Weston entra nesses detalhes, eu preciso ver o livro dela, mas e ele prefere ficar em Viena, onde ele está também professor da, né? Então, o Macau conviveu com esses 3 professores. Eu não sei exatamente qual foi o principal, mas ele convive com os 3 lá dentro da, né? E na época, por exemplo, era normal o clarinetista ia fazer sua palheta, não comprava palhetas prontas assim, não era, né, como os humoristas do fagodista, você está com palheta comprada, não, né? Então era normal eles fazerem as suas palhetas, e o Macau, então, ele sempre aprendeu a fazer a palheta dele, né, lá, no estilo vienense, até hoje ele estava somente com palhetas que ele faz. Eu tive o privilégio de aprender a fazer palheta por causa disso, né, por causa dessa escola vienense que ele estudou. Eu perdi um pouco o fio da meada, que é assim que... Não, não perdeu nada, não. Tá ótimo. Tá genial. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eu ia te falar, na verdade, você estava falando das orientações, como é que eram feitas aí. Da tese. E eu te fiz um intermédio aí para falar rapidinho do Macau aí. Já pode voltar, a gente volta rapidinho na coisa da orientação. Eu queria só explorar um pouquinho melhor, porque uma coisa que me chamou a atenção, abrindo um parênteses, né? Aproveitar que é conversa, a gente pode ir inserindo coisas quando a gente achar interessante. Eu aprendi a fazer palheta contigo, né? Lá aí na Bahia, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que depois você me colocou em contato com o Macau, e eu vi o Macau, tem aquele vídeo dele no YouTube, né? Ensinando a fazer palheta. Depois eu perguntei para ele, mandei e-mail, e ele me falou de como ele aprendeu a fazer com o Vlach, e de como uma técnica que faz tantas gerações e permanece essencialmente a mesma, assim. Ele me falou de como é que era com o Vlach, depois eu vi o vídeo dele e eu lembrei das nossas aulas, quer dizer, uma coisa que permeia tantas gerações, assim, né? Eu achei isso interessante de pontuar, assim, o que você acha? Antes de voltar para a coisa da tese, interessante, vou comentar isso que você falou.
realmente passa de boca em boca, né? Tradição oral, essa maneira de fazer palhetas. E eu aprendi a fazer com ele, na verdade, Sérgio Burgani, foi em Campos do Jordão, no festival de 82, que foi a primeira, não, 81, foi a primeira vez que o Macau veio. E ele ensinou os alunos todos a fazerem. Eu, é, aprendemos a fazer. Aí, em 82, ele voltou, ainda mantivemos aprendendo. Eu lembro que o Sérgio ficou muito interessado, né, o Burgani, a gente aprendeu a fazer, mas nós não tínhamos como continuar fazendo no dia a dia. Mas mantive. Quando eu vou nos Estados Unidos, tornei a mexer, a aprender a fazer, também fiz com máquina lá, tudo, né? E mantive fazendo aqui no Brasil por mais 2 anos, depois que eu voltei, o tempo não deu mais, parei de fazer. Aí voltei a fazer, por causa de pesquisa, esse negócio todo, e sempre, como nunca estava escrito, sempre pelo que eu me lembrava. Quando eu vi esse vídeo dele, que já fazia mais de 15 anos que eu não tinha contato com ele, quando eu vi o vídeo, eu lembro, eu falei assim, pô, estou fazendo exatamente do jeito que ele ensinou, não mudei nada. Então, assim, eu te ensinei exatamente também como ele me ensinou. Então, se você manter, nós estamos mantendo o mesmo caminho. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas para mim funcionar assim, não sei por que eu mudo, né? Então, e aí, bom, já fechando isso, depois a gente vai voltar a falar um pouquinho de palheta mais, mas eu queria só, então, pontuar um pouco melhor. Bom, a gente estava falando aqui sobre as orientações, como é que era a orientação, né, que você, na verdade, então, você estava num curso que tinha uma certa autonomia para diligenciar quem é que orienta e quem é que ensina o instrumento, independente dessa pessoa ter ou não doutorado. É mais ou menos isso, né? Essa universidade de Washington, onde eu estudei, né, ela é uma universidade pública, né, mas assim, são semi-públicas, né? Quem mora no estado de Washington paga muito pouco. Quem não mora, como eu, que é estrangeiro, pagava muito mais. Quem morava em outros estados também. Então, dentro da universidade pública, nesse caso lá, né, existe muita autonomia, nas particulares também. Autonomia de ensino, que é o que está sendo muito cerceado aqui no Brasil hoje, né? O governo atual quer determinar o que é que você tem que ensinar ou eu tenho que ensinar, né? E a gente pode depois falar um pouco sobre isso aí, pensando na formação dos alunos, formação profissional, formação acadêmica, né? Mas depois a gente pode voltar para isso aí. Claro. Então, nessa autonomia, eu não tinha que ficar preso a uma linha de pesquisa do meu orientador. Por exemplo, quando você veio estudar aqui, né, você fez o mestrado e o doutorado com o Pedro Robato. Né? A gente trabalhou junto, né, várias coisas, em paralelo, mas tanto o Pedro quanto eu trabalhamos dentro de uma linha de pesquisa e, em geral, no Brasil, quem entra tem que entrar na linha de orientação do professor e, além da linha, tem que entrar dentro do projeto de pesquisa que o professor desenvolve. Isso é uma obrigação, porque os cursos são avaliados pela CAPES, então tem um controle, eu não sei se é a herança, né, do governo militar que o Brasil viveu, esse controle da universidade, da pós-graduação, né? Quer dizer, não dando a liberdade de você chegar aqui, já eu quero estudar tal coisa sobre clarineta. Ah, ótimo. Isso encaixa totalmente na necessidade que o Brasil tem hoje para a clarineta. Não está dentro da minha linha, não está dentro do meu projeto, Vinícius, mas que bom que você vai estudar isso. Eu ajudo você no que eu puder, né? E isso vai ser importante para o Brasil. O que determina o tema da sua tese, da sua dissertação de mestrado, seja o que for, é a relevância dela para uma necessidade que existe no Brasil, ou pedagógica, ou artística, seja o que for, ou musicológica, né? E mais não. O que determina aqui é se o seu projeto de pesquisa, de mestrado ou doutorado, se encaixa na linha e no projeto do professor e do curso, né? E isso é avaliado pelo governo. Bom, então eu tinha a liberdade de escolher. Então, quando você tem tanta liberdade, também você se perde um pouco. Eu tinha 5 projetos, 4 eram clarineta, né? E realmente era lá. Um era sobre o conceito de Carl Nielsen, né? Outro era sobre uma peça maravilhosa que eu adorava tocar na época, né? Que chama In Freundschaft, né? Que é do Stockhausen, maravilhosa a peça. Debulhei, analisei, entrei em contato com a fundação, né, do Stockhausen, estava vivo na época, tudo. Fiquei muito animado em fazer sobre essa peça, também, né, sobre... tem o Mozart, né, essas questões todas que existem sobre o Mozart, né,
os autógrafos, o manuscrito que foi perdido, né? Tem um artigo sobre isso lá, que quem sabe essas histórias todas, é um interesse muito grande, né? E uma outra peça brasileira que era, aí tinha umas peças brasileiras, né, que era Santoro, na verdade. E por último, eu tinha um sonho de fazer um método de banda. Por quê? Porque quando eu vim de banda, eu sempre senti vontade de dar um retorno para a banda. Quando eu tocava em Tatuí, né, uma vez o professor Coelho viajou para os Estados Unidos e trouxe um método de banda. Ele leu, a gente conheceu o método de banda. Aí quando fui fazer teologia, eu fiz teologia, né, eu era adventista na época, eu fui fazer lá, fiquei um ano trabalhando, fazendo teologia no colégio adventista em São Paulo, né, no IAE, Instituto Adventista de Ensino. E lá, quando eu cheguei, tinha a orquestra, mas não tinha a banda tinha sido desfeita. Aí ele falou assim, você pode fazer a banda? Né? Eu trabalhava no jardim, estava feliz no jardim, eu trabalhava já por 2 meses no jardim com a enxada, cuidando, nunca tinha feito, estava adorando aquilo lá. E eu falei assim, eu fazer uma banda? Eu tocava clarineta na orquestra lá, mas não sei. Não me arrisquei. Eu trabalhava no jardim e trabalhava na biblioteca da escola. Quando eu cheguei, me chamaram para a biblioteca, por que me chamaram para a biblioteca? Porque eu trabalhei na biblioteca do Conservatório de Tatuí. Eu tinha trabalhado 2 horas por dia em Tatuí para ter a bolsa. E eu trabalhei esses 5 anos que tinha estado lá, exatamente 4 anos que tinha ficado lá. Nesses 4 anos, na biblioteca. Então, eu conhecia catalogação, repertórios variados de vários instrumentos, conhecia uma bibliografia extensa, né? E conheci também a biblioteca de música da Unicamp na época, né? E quando eu estava na Unicamp, começou o CDMC, né? Quem não conhece, depois pode entrar com calma aí no site da Unicamp. O CDMC é o Centro de Documentação da Música Contemporânea. Só tinha 3 no mundo, não sei, hoje tinha o primeiro que foi em Paris, o outro era em Tóquio, e o terceiro foi na Unicamp. E eu estava lá. E eu entrei naquilo lá de sola, da música contemporânea, e fui conhecendo catalogações. Bom, aí quando eu estou lá, né? Ah, não, isso foi depois, né? Eu só tinha experiência da TUI quando eu estava lá fazendo teologia. Aí me deram uma sala cheia de livros pelo chão, pilhas de livros pelo chão. Assim, isso é tudo de música, a gente precisa catalogar isso. Então, você podia pagar o seu curso de teologia fazendo uma parte das suas horas no jardim e algumas horas na semana ajudando a organizar esses livros. Ah, tá bom. Aí aparece a banda. Quando aparece a banda, no meio daqueles livros, eu tinha encontrado uma coleção de métodos de banda, métodos coletivos para a formação de banda, de ensino coletivo de instrumentos de banda. Os 3 volumes de cada instrumento, completo, original, de um americano que passou por lá e trabalhou e fez banda há anos e anos atrás. Eu experimentei. E eu experimentei individualmente, formei a banda. Já tinha outros músicos que tocavam lá, formei a banda. Quando eu vou fazer a Unicamp, eu vou trabalhar na Nova Odessa com o Márcio Márcio assim, já vamos fazer, o Márcio assim, você me ajuda então aqui dando aula? Eu não tenho tempo de cuidar dos alunos aqui da banda de Nova Odessa, estou mais envolvido lá em Sumaré e estava em Americana, se não me engano ainda, e você poderia dar aula para os meninos e tocar na banda comigo. Você vai fazer? Aí eu falei assim, Márcio, vamos experimentar esses métodos aqui, mostrei para ele o método coletivo. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, vamos experimentar, porque eu estou perdido, eu começo aqui com 20 alunos, eu perco 15. De cada 5 que eu começo, ele falou assim, entra um na banda, as 4 eu perco. E ele fazia o método tradicional de bandas, né? Aprendi, primeiro bona, depois aula de técnica de instrumento, depois repertório de banda, depois entra na banda. Aí começamos o ensino coletivo com esse método americano, um método chamado Raul Leonard, da década de 60, e era interessante que eles tocavam a aula individual e a aula de grupo, fazia a bandinha com eles ali. Né? E alguns meninos estavam para sair já, não estavam gostando mais do curso, começaram a tocar na bandinha, estavam ali, eram iniciantes que começaram, outros começaram do zero, e alguns têm 2, 3 meses no instrumento, né? Mas ninguém tem que ter mais que 2, 3 meses no instrumento. Alguns já estavam no bônus, falaram, não, já vai para o instrumento. Nós tínhamos instrumentos lá, e nós começamos as aulas lá por volta de março, abril, né? Quando foi novembro, a gente fez um concerto da banda. Nós começamos com 24, 23 alunos, não lembro mais, e acabamos com 25. Aí o Márcio falou assim, cara, esse negócio funciona, esse método funciona. Porque eu começo com 5 alunos, fico com um só. Então funciona. Ele falou assim, nós tínhamos uma banda profissional lá, a banda, todo mundo tem salário, tem ainda salário, né? São funcionários da prefeitura, da banda municipal.
E os músicos, os alunos aprendiam, então esse único que entrava, quando tinha uma vaguinha fazia, entrava na banda e tinha um salário. Nesse caso, a gente montou uma banda nova de meninos, né? Ele tem a banda profissional e a banda dos meninos tocando. E eu assim, olha, Sumaré quer fazer uma escola de música junto com a banda e vai ter um bom dinheiro investido, vai comprar muitos instrumentos. Vamos experimentar também lá. Experimentando, funcionou. Então eu tinha essa experiência na minha vida desses métodos de banda. Uhum. E tive uma experiência que já repetiu várias vezes com método de banda, quando esses meninos estavam tocando na banda, né? Eles estavam tocando ali, daqui a pouco estavam tocando uma música, tudo em inglês, não entendiam a letra, não dava para cantar, o título era em inglês, né? Eles estavam tocando uma música assim, pá, 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 pá. Professor, eu conheço essa música, é Jingle Bells. Aí ele lia lá, Jingle Bells. Posso levar a clarineta ou o trompete e tocar essa música para minha mãe? Bicho, quando eu vi isso aí, eu falei, tem alguma coisa errada na maneira que a gente ensina, né? Aí eu falei assim, imagina se eu tivesse um método como esse com música brasileira, em vez de estar tudo em inglês, né? Então, quando eu estava fazendo o doutorado, eu podia ter feito, então, a tese sobre Stockhausen, Santoro, Mozart, Carl Nielsen, mas isso era mais forte. Aí eu falei para o professor de clarineta, falei assim, Macau, né, eu não quero fazer sobre nada disso aqui. Eu fiz, lá tem um exame oral, que é o nosso exame de qualificação aqui. Aqui você faz o exame de qualificação já com 2 capítulos prontos da tese. Lá você faz antes com 20 tópicos de assuntos variados, musicologia, história, teoria, e sem contar os recitais, né? Isso é só de tópicos que você estuda, 20 tópicos. Eu juntei os tópicos em cima desses assuntos que eu tenho pensado e alguns assuntos sobre esse método. Ele falou, você acha que vai ser bom para o Brasil, João? Eu falei assim, acho que pode ser bom para o Brasil. Não sei, eu acho que pode ser. Eu trabalhei com banda, né? Eu gostei. Eu, tá bom. Então, converse com o professor Thomas Goolsbee, lá no porão da escola, a sala dele fica lá, e veja se ele pode te orientar. Esse cara era simplesmente consultor do governo americano sobre bandas escolares, metodologia de ensino de bandas escolares nos Estados Unidos. Olha só. Um dos papas no assunto, tem livro publicado no assunto, e aí, quando eu conversei com ele, ele me conhecia, eu conhecia ele pelo nome, né? O professor Thomas Rubens, né? Eu nunca tive contato, né? E aí ele falou assim: pode contar comigo, né? Ele me conhecia mais porque eu sempre estava tocando na escola, né? Tocava com alguns alunos dele, ele era professor de educação musical, e foi ótimo. Só que você vai ter que fazer uma série de disciplinas na graduação comigo. Eu falei, ah, é? Eu estava acabando o doutorado, né? Que eram simplesmente as disciplinas de ensino coletivo de instrumentos. Tem que fazer aulas de violino, de cordas agudas, cordas graves, né? Violino, cello, contrabaixo, todos os sopros, flauta, boia, trombone, tudo que você imaginar, aula de todos os instrumentos, né? E além da banda coletiva ali, né? Então, foi ótimo, né? Eu entendi como funcionava essa metodologia, fiz o método, e hoje, Vinícius, eu digo para você, desde que eu voltei, 95 até hoje, de cada, vamos dizer assim, a palavra 5 está muito fluente hoje, de cada 5 trabalhos que eu faço no Brasil, né? Fora da universidade, na universidade eu sou professor de clarineta realmente, e cada 5 trabalhos que eu faço, né, 3 são ligados ao método da capa, e 2 clarineta. Tem ano que fica o contrário, 4 de método e 1 de clarineta. E o que eu fazia com clarineta, que eu consigo, hoje eu faço bem menos ainda, né, assim, não tenho mais a desenvoltura, né, o que eu podia ter feito em clarineta, vários colegas podem fazer e fizeram melhor que eu e podem dar continuidade, né? No método coletivo, realmente ninguém na época fazia, né? Não tinha ninguém fazendo. Então, eu acho que a gente começa um percurso, não sabe o que está à frente. E nesse percurso, as coisas vão aparecendo. Depois eu entendi realmente que acho que a minha função profissional era mais nesse sentido, e a clarineta também foi voltada para que eu compreendesse tudo isso, chegasse a esse ponto, né? Sem a clarineta não ter chegado ao método, né? Sem a clarineta e a banda, do que isso, né? Então, assim, tem um ditado indiano, né? Que diz assim, é um ditado, mas é ditado dos sábios indianos, realmente, né? A única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer, é a morte. A gente não sabe o que está ali virando a esquina.
Então, quando a gente começa uma carreira profissional, ou no conservatório, ou numa banda, ou na universidade, ou na universidade de doutorado, a gente planeja, mas as circunstâncias da vida que vão se aparecendo, e aí que requer sabedoria, conhecimento, né? E com conhecimento e sabedoria, para você traçar o seu percurso, né? Nós, como professores, estamos ali para auxiliar, mas a gente não tem a bola de neve para dizer o que vai estar à frente, né? Claro. Da pesquisa. Então, bom, você está falando, nossa, surgiu tanta coisa para perguntar, essa entrevista poderia, essa conversa aqui poderia perfeitamente durar 24 horas e ter assunto para muita coisa, assim. Uma das coisas que eu fiquei, mas assim, uma das coisas que eu fiquei pensando quando você topou a gente bater esse papo, assim, eu sempre me chamou muita atenção você ter essa possibilidade de ter orbitado em torno de dois grandes nomes da clarineta daquele momento, e até hoje são, né? Que tem perfis tão diferentes, tão distintos, e como essas possibilidades também abriram portas para você, né? Você também soube aproveitar bem isso, quer dizer, você ter aula com o McCall, que é um especialista em música antiga, e, né, que traz esse olhar do instrumento de época, da coisa manufaturada, que é uma coisa antiga também, né? Um tempo de coisa industrial, que tudo sai em série, você trabalhar com alguém que é manufatureiro, né? Trabalha de forma manual, tanto do ponto de vista artístico, quanto do ponto de vista da palheta mesmo, ou do instrumento e tal. E, ao mesmo tempo, você tem o Bill Smith lá, o Will Smith, né? Que tem a questão do multifônico, que se projeta abre uma outra perspectiva. Esse diálogo, agora, saindo um pouco da coisa da tua formação, mas já usando isso, né? Esse diálogo entre tradição e o novo, ele é uma coisa que sempre existiu, né? Como é que ele se dá nesse momento da tua formação lá? Você está perguntando como ele se deu lá nos Estados Unidos. É isso, né? Eu estou querendo usar isso como o ponto de partida, vamos dizer assim. Entendi. Então, assim, na verdade, lá, eu fui para estudar com o McCall, né? E encantado com ele no Brasil. Eu lembro que o professor Coelho, ele tocou no primeiro ano que ele veio para Campos do Jordão, ele tocou as três peças de Stravinsky no palco grande, sozinho, cheio de gente, né? E o Coelho falou assim: que som de clarineta é esse? Que coisa linda! E o Coelho elogiou várias vezes, continuou depois elogiando, depois de Campos do Jordão, porque Coelho regia a banda de Campos do Jordão também, né? Continuou elogiando o McCall, o filho dele foi estudar com o McCall, e realmente, quando eu fui estudar com o McCall, eu fui atrás de entender essa clarineta que ele tocava. Ele usava uma caneta buffet, mas feita de boxwood e chaves douradas, que ele pedia para a buffet fazer dessa maneira, né? E, e ele usava usa, né, ainda hoje, uma boquilha austríaca. E com a paleta que ele faz, como você falou, totalmente manual, nada de máquina, né? Mas você sabe, o som não é só isso, né? Não é só o material, né? É a concepção realmente. E essa concepção de som que ele usava, tanto no quinteto, como música de câmara, né, duo, trio, quarteto, né, ele fazia, era uma concepção também muito, muito presente nos instrumentos de época. Ele tocava mais clarinetes pré-românticos, num grupo de música antiga que tinha lá, né, que é o pré-romântico. Você tem era um grupo muito, uma soprano, então ele fazia o Schubert, Spohr, né, esse repertório. E quando ele usava a clássica, ele fazia o trio de Mozart, por exemplo, com viola, né? Aí já a caneta clássica é diferente da pré-romântica. A clássica tem 5 chaves, né? 5 ou 6, e a pré-romântica, você tem um número variado aí, a depender do instrumento que você usa, né? De 9, né? Chaves, mais ou menos. Então, conviver com o McCall ali, tocando todo o repertório tradicional com ele, né? No Seattle, né? Nas aulas, semanalmente ali, com estudos técnicos muito avançados, e Ethel, né? Diariamente, e com repertório tradicional, pegando lá do classicismo, não pegando nada do barroco na época, e vindo peça por peça, uma biblioteca que tem, né,
livros, partituras que não acabavam mais, né? E músicas que eu quis e que não tinha na biblioteca, eu simplesmente entrava no sistema de biblioteca, chama Interlibrary Loan, né? Você entra lá no sistema, quando eu chego lá já tem internet, né? Quando fui, era tudo, para fazer o contato, era tudo por carta, de correio. Eu mal conseguia falar no telefone porque eu não entendia tanto bem assim inglês, né? Mas as cartas foram funcionaram e nessa época é quando surge o e-mail, é quando eu estou lá. Esse ato é exatamente onde está a Microsoft. E o primeiro aplicativo de e-mails se chamava Pine, P-I-N-E, né? É eletrônico, bom, é um primeiro sistema de e-mails. E é feito dentro da Universidade de Washington, onde eu estudei. Olha Né? só. Bem diferente, né? Que é algum outro sistema, né? A DOS, aquela coisa toda antiga, né? Era muito complicado ainda, mas já as bibliotecas funcionavam. Você entrava no sistema e fazia uma partitura onde quisesse, do Japão, da Alemanha, de Nova York. Então, tudo isso me ajudou a conhecer um repertório muito grande com o Macau, um repertório tradicional. Pegando ali, né, com uma biblioteca enorme daquela e tocando com ele. Classicismo, romantismo, modernismo, chegando, né, a peças que a gente estava para tudo. E o mestrado e o doutorado lá é diferente do que nós temos aqui no Brasil. O foco é tocar. Vinícius, segunda, quarta e sexta eu tocava na orquestra, das 3h30 às 5h30. Na verdade, era até 6h15, acho, uma coisa assim. Terças e quintas era a banda nesse horário. Então, todo dia, a partir das 3h30 até o fim da tarde, era grupos grandes. De manhã, toda manhã tinha ensaio. Tinha 2 ensaios de música contemporânea, com o Bill Smith, que cuidava desse conjunto de música contemporânea. Eu tocava no quinteto de sopro da universidade, dos alunos, da pós-graduação, né? 2 ensaios por semana. E tocava no conjunto de música contemporânea, que é um grupo menor, né? Que é um grupo formado na formação do Chamber, do Pierre Roliner. São 2 grupos diferentes. O grupo que o Bill Smith dirigia é o grupo de improvisação de música contemporânea, 2 ensaios por semana. E o outro era o conjunto de música contemporânea, que também 2 ensaios por semana, que era essa formação do Pierre Roliner, que tem um repertório enorme. E o quinteto de sopro. E fora isso, uma série de recitais e participação de recitais de colega, todo mundo que vai reger tem que reger, alunos que a gente tem que reger. Então é muita música, de manhã e de tarde. Os papers, os artigos, a gente escrevia à noite. A biblioteca fechava meia-noite. O laboratório de música da universidade era 24 horas por dia aberto. Você punha o dedo lá, abria a porta e você entrava. A porta fechava, mas assim, isso naquela época, né? Estou falando de 1990 a 95. O laboratório grande da universidade de computadores, tinham 3 grandes, né? Esses só fechavam 2 dias no ano, né? Eram 3, dia de ano, né? Natal, e o dia de festa lá, que é julho, esqueci o dia, 4 de julho, acho que é. 4 de julho, né? Aqui na Bahia, 2 de julho, né? Então, assim, era uma vida... Eu morava dentro da universidade, então tudo isso, assim, esse lado com o Macau, eu tive essa chance, né, de tocar muito repertório, ópera. Quando eu chego lá, o primeiro programa da orquestra já tinha essa canção Primavera, o primeiro programa que eu fiz na orquestra. Né? Eu tocava aqui na Orquestra Jovens, mas quando você chega lá, é outra realidade, né? E, por outro lado, eu comecei a tocar nesse grupo, o Macau me colocou no grupo de música contemporânea, logo assim, no segundo, terceiro mês que a gente estava lá, um concerto. Eu estava substituindo um clarinetista que tinha acabado de se formar, foi embora para a Europa, eu entrei nesse grupo, formação do Pierre Roliner. E a gente estava tocando exatamente Pierre Roliner, uma peça do coreano, um recital interessante de música contemporânea, e nesse recital a gente acabou de tocar, aí estava lá, o pessoal vinha cumprimentar atrás do teatro, depois, tudo lá, e chega esse homem, todo de preto, com crucifixo, e me parecia conhecido. Eu falei assim, gostei muito de você tocando, né? Esse repertório é muito interessante, eu gostei muito, e perguntou assim para mim, eu achei que eu conheço esse homem, não sei o que será que é esse cara? Ele falando, né? O meu inglês ainda era macarrônico. Você não gostaria de aprender multifônicos? Multiphonics? Eu não tinha noção que palavra era essa, o que significava isso. Mas eu entendi que era para eu aprender alguma coisa. Eu falei assim, sim, professor. Aí eu percebi que era professor da universidade, realmente. Eu falei, não, aprender, né? Assim, por que você não vem amanhã, tal hora, no meu office? Eu falei assim, tá bom, eu vou. Aí ele saiu com aquele monte de gente ali atrás, né, cumprimentando os músicos, esse negócio todo, né?
Aí o Macau veio, eu falei assim, Macau, aquele senhor ali, conversou comigo, e falou assim, eu não quero aprender, eu não conseguia pronunciar a palavra depois, não lembrava o que era mais, esse tal de multifone, né? E falou, se você quiser aprender, para ir amanhã na sala dele, né? Assim, aquele é o Smith, vá sim, você vai gostar muito, a sala dele é a sala tal. Ele percebeu que eu não tinha entendido nada, não era inglês, mas assim, eu estudei no primeiro mês, não é mais, bem no início. Então, aí foi o primeiro contato. Quando eu entrei naquela sala, e aquele homem pega a clarineta e faz 2 sons na clarineta, depois 3 sons, né? Aí eu falei assim, meu, o que é isso? Quando eu aparecia assim na clarineta, o meu professor falava para mim assim, aperte a boca, tá errado. E esse cara tá fazendo isso, tá soando bonito, e daqui a pouco ele abriu uma partitura onde tinha isso. E daqui a pouco, não tinha uma, ele tinha umas 30 partituras em cima do piano da sala dele, né? Ele falou assim, e tudo com multifone. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Ele falou assim, ele apresentou o que era multifone para mim, né? E multifone com trêmulos e tudo mais, né? Abrindo parênteses, que ele também entrou por esse mundo pelo encantamento. Assim como eu estava encantado ali, dele me mostrando aquilo, ele, quando era jovem, né, em 63 ou 64, 1900, eu estava nascendo, eu nasci em 64, ele já tinha passado pela Juilliard School, já tinha estudado no Conservatório de Paris e estava já em Roma. Ele foi assistir um recital de um grande flautista, né, falecido, italiano, chamado Gazzelloni. E o Gazzelloni tocava muito contemporâneo. E o Gazzelloni tocou a sequência de Bério. A sequência de Bério para flauta, no final tem um multifone. Ele falou assim, que quando chegou naquela última nota, e ele viu a flauta fazendo 2 sons, ele ficou tão abismado com o recital todo, porque o Gazzelloni era super músico, né? E com os 2 sons, ele correu, quando chegou no hotel, ele pegou a clarineta e falou assim, eu sei fazer 2 sons na clarineta, quer ver? E ele entrou nesse mundo, e ele saiu dali com 400 e poucos multifônicos. E hoje estão nos livros do Hefeld. Você pega o livro do Hefeld, New Directs for Clarinet, Philip Hefeld, você pega lá, tem um capítulo lá, depois talvez seja interessante você colocar depois na tua frente esses nomes aí, né, e do livro, as indicações. Tem lá um capítulo que o Hefeld conta essa história, né, no livro sobre o multifônico, coloca os multifônicos que ele pesquisa na planeta, e coloca um capítulo do Bill Smith com esses 400 e poucos multifônicos que o Bill sai com eles em 64, né? E o Bill já publica uma música, ele é compositor, já publica uma música na editora alemã, né? Só com multifônicos, na planeta, 64. Eu estava nascendo, esse cara estava fazendo. Então ali começou uma outra tragédia, uma outra tragédia. Daí eu falei assim, pá, existe uma outra clarineta que eu mal tenho noção, entendeu? Aí eu costumava ver em Piracicaba, os caras brincando com clarineta, começavam a tocar na boquilha, passavam um pouco a boquilha com barrilete, ia construindo a clarineta e tocando. O cara parava de tocar, começava com a boquilha emendando, montava, depois desmontava e acabava na boquilha outra vez. Fazendo. Isso em Piracicaba, né? Tinha umas coisas assim de malabarismo na clarineta. Mas aí estava aquele cara, professor da universidade, tocando só com boquilha, tocando assim, tocando com 2 clarinetas, né? É ele que traz isso para a clarineta, né? Como o guitarrista faz com o clarineta, né? Ele tem uma música, tem várias músicas para isso que ele inventou. A inspiração dele foi o Aulus na Grécia. Aí, quer dizer, convivi com esse cara semanalmente, tocando com ele, né? No grupo de música contemporânea, fazendo recitais também, só de duetos com ele. Né? Tem uma música dedicada por ele para mim. Então, ali era só um convívio diário com esses 2 mundos, sabe? Tanto em aulas como tocando no repertório, tocando com uma Paula no quinteto no São Inventório, várias vezes por convite, tocando na orquestra, então e na banda sinfônica, né? Então eram esses 3 mundos muito ativos e fora da universidade, tocando em musicais para ganhar algum dinheiro, né? Os musicais americanos. Aí quando eu vim para música, quando eu vim para o Brasil em 95, né? Na verdade, eu cheguei aqui na Bahia em setembro de 95, né? Eu estava muito mais dentro do mundo da música contemporânea do que do outro repertório. Então, aí fiz vários recitais de música contemporânea aqui, fiz na Colômbia, fiz em Viena, exatamente na Hochschule de Viena, olha só, onde o Mapau estudou. Só que dentro da Hochschule de Viena tinha não sei mais hoje, mas um dos grandes centros de música eletroacústica, né? Centro de música eletroacústica grande lá que tem em Viena, eles fazem eventos grandes, né? Fui tocar lá,
e até um brasileiro, que era o chefe desse centro de música eletroacústica, né? Um compositor brasileiro chamado Igor Lintz West. Eu conheci ele, por acaso, aqui, não sei se nunca mais acompanhei a vida dele, assim, não, né? Mas então, eu tive a chance de fazer muito trabalho com música contemporânea, né? Eu citei alguns aqui, mas, né? E ganhar dinheiro com música contemporânea, também tive a chance, né? Não dá para você viver hoje profissionalmente, né? Um aluno pergunta assim, eu quero me especializar nisso, né? Quer dizer, eu não sei se não dá para montanha, trabalhou bastante com música contemporânea em São Paulo, mas aqui são outros 500, né? E o resto do Brasil, não sei, não dá para viver só disso. E, ao mesmo tempo, com o Macó, eu estudei instrumento de época, mais ou menos clássico e um pouco do pé romântico, mas também não dá para viver dele, né? E quando eu cheguei no Brasil, não tinha ninguém que tocava instrumento de época, né? Quando a Mônica Lucas chega, né? Aí foi maravilhoso, né? Aí eu fui fazer aula com ela também, né? Eu fiz um pós-doutorado com a Mônica, né? Sobre isso, para aprofundar mais, assim, que a Mônica estudou com o cara, né? E esse cara que eu citei no começo, que é o Eric Poupert, que também tocou com uma pau, né? Como eu professor. Então, esses dois mundos sempre tiveram na minha vida, dos dois lados, e eu trabalhando nos dois ao mesmo tempo, né? Um instrumento de época, teve a chance de tocar na Argentina, né? Já foi 3 anos consecutivos tocando música antiga em Portugal, um turnês pequeno que a gente faz lá com colegas de lá, né? E colegas aqui que vão junto, né? Teve um pequeno grupo nos últimos 3 anos. Né? Não tenho mais tocado quase música contemporânea, porque eu comecei a... E o repertório tradicional em vários cursos que eu dei, né, ao longo da minha carreira, né? Mas, como a banda sempre toma mais espaço na minha vida, eu percebi foi o seguinte: nós, como professores, acho que quanto mais entradas você faz na sua vida, quanto mais janelas você abre para conhecer música contemporânea, instrumento de época, o repertório tradicional, jazz, choro, mas é difícil você especializar em tudo, né? Especializar e dominar tudo isso, né? Sem contar outras clarinetas que existem aí, né? Que é a clarineta cigana, né? A clarineta grega, né? Mas como, né? Então, assim, quanto mais você mexe com isso, e tive a chance de trabalhar com o Sérgio Burgani, com o Divan, né? No processo de fazer a clarineta, né? Eu acompanhei desde a primeira clarineta que ele trouxe aqui na UFBA. Ele trouxe uma clarineta que a mão direita não afinava com a esquerda e o grave não afinava com o agudo. Então, eram quase 4 clarinetas em uma. Né? E hoje o instrumento dele é simplesmente, a gente sabe a qualidade. O Sérgio toca na USESP há anos com ela, gravações com ela, e instrumento internacional. Né? Então, assim, eu tive a chance de também conhecer bem toda essa parte de construção da clarineta, trabalhando com eles, trabalhando com o Divan aqui, depois em São Paulo, acompanhando e lendo, né? Então, assim, acho que como professor, eu acho que eu entendi, assim, que é difícil especializar numa coisa. Tem momentos que fazer mais um e outro. Mas com essa formação vasta e ampla da clarineta, eu consigo trabalhar melhor com o aluno. Porque se eu tiver uma formação muito só numa coisa, eu vou... E os alunos têm que ter caminhos diferentes, tem que cada um ter o seu caminho profissional, né? Tem o seu percurso. Então, eu não sei, né? A impressão que eu tenho é que eu ajudo mais tendo essa formação ampla. Eu sei um pouco de cada e não sei tudo de tudo. Tudo de cada, sabe? Então, mas aí que tá. Esse você falou um ponto interessante que me surgiu uma outra questão aqui. A gente sabe o que separa música antiga e música contemporânea. Isso é bem notório. Você tem questões de estética sonora, que são muito diferentes, você tem questões de instrumento, que são bem diferentes, né? Técnicas, você tem uma série de conceitos. Mas eu fico pensando, às vezes, o que une? Quer dizer, o que conecta todos esses mundos? Você falou aí dos choros, a gente está falando de uma tradição eurocêntrica, quase, dizendo assim, né? Porque a música de concerto brasileira bebe desse eurocentrismo também, né? Os compositores vão querer se afirmar através dessa linguagem também. E é bem fácil de a gente notar que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Mas eu fico pensando, às vezes, o que conecta esses mundos? E aí me surgiu essa coisa. O que para você, o que conecta essa tradição, essa coisa? O Mozart com o Bill Smith, ou com o Berry, ou com, quer dizer, o que está de comum aí que perpassa esses mundos todos? Pô, essa pergunta é boa pra caramba, bicho. Eu também nunca parei pra pensar nisso aí, mas você achou
uma coisa muito interessante aí. Eu acho que eu tenho pensado que o que eu conectava era a minha atividade de docência, mas na verdade não é, porque eu não fui fazer tudo isso para poder ensinar. Não foi esse o objetivo. Eram as oportunidades que vinham, a gente vai fazendo pelo interesse de aprender, né? E, e eu vou contar uma história rápida para poder mostrar, né? Assim, eu tinha interesse em aprender, mas existia dentro da gente uma vontade de ensinar, porque quando você volta, eu voltei ensinando, dando continuidade, porque eu já ensinava antes dos Estados Unidos, né? Eu ensinava clarineta e instrumentos de banda todo. Lá no Colégio Adventista, quando eu fui fazer a banda, foi a primeira vez que eu fui dar aula de música, eu tive aula de todos os instrumentos de banda, né? Flauta, trompete, e eu não tocava todos eles, eu tocava, mexia nos instrumentos, né? Fazer banda, mexe todos os instrumentos. E aí, de repente, eu volto como professor de clarineta, num curso de mestrado aqui na Bahia. Era um curso de mestrado, era o primeiro curso de mestrado em clarineta, depois virou doutorado, também, né, como doutorado. Eu era professor desse curso, né? Meu primeiro aluno era Pedro Robato, meu colega, né, aqui hoje, que já era professor da escola. E eu me vi numa situação assim, quer dizer, o que se ensina, o que se forma, né? E esse mundo que eu estava vivendo, tentando, eu nunca tinha pensado na conexão que fazia entre eles, mas eu dei aula em vários festivais, e um festival que eu dei aula, né, de várias vezes no Festival de Campos do Jordão, mas no núcleo de Tatuí, onde ficava a banda, a música popular, outro lá, né? E, e uma vez, eu gostava de levar, às vezes esquecia, mas levava a caneta clássica que eu tinha. Tem uma classe de 6 chaves. Eu levava para mostrar para os alunos mais de curiosidade, assim como o Mapau fez quando ele veio para o Brasil, a primeira vez em 81. E a gente viu aqueles instrumentos, a gente ficou encantado, não sei se todo mundo, mas eu fiquei encantado, porque eles são clarinetas, né? Né? Clássicas, românticas, ele não tinha barroca na época, não sei se ele tem hoje. Bom, aí eu levei e mostrei para os alunos, vários alunos querem tocar, soprar, eu fiquei lá 2 semanas dando aula, não pegava lá, né? Mas aí um aluno se interessou para caramba, falou assim, professor, posso ir lá no hotel, né, para ver a clarineta? Eu falei, posso ver a clarineta? Eu falei assim, pô, Luciano, eu tô saindo rápido, eu tenho um ensaio agora, e o instrumento está no hotel. Passa no hotel, tá horas, eu dou a clarineta lá, você leva para estudar, você vai para brincar na sua cabeça, eu não vou ter tempo de, né, aqui, de ficar com você. Aí o Luciano Pereira, né, Tatuí, que é professor de Tatuí, toca na orquestra, né? O Luciano soprou a clarineta, gostou, ele levou com a clarineta o festival todo, né, com ele, e hoje o Luciano, acho que depois de Mônica, ele é o segundo clarinetista que mais domina instrumento histórico no Brasil, né? Já com, e eu digo para você, o Luciano tem tocado mais no exterior por causa do instrumento histórico do que com o instrumento moderno. E assim, a experiência dele, né, ele pode contar uma grande experiência nesse sentido. Ele fez um mestrado na Unicamp, inclusive, sobre isso, uma dissertação muito boa, falando sobre a clássica, principalmente, né, e sobre essa diferença do que é tocar, como fazer a articulação no instrumento no período, né, que som era esse do século XVIII, né, questão de fraseado, ligaduras, tudo mais. Ele fala sobre isso, que os tratados de época, os tratados principais, né, existiam, e os métodos de clarinete da época, como se dizia que devia ser tocado, né? Vamos dizer assim, né? E então o Luciano, aí eu percebi assim, eu levei o instrumento, o Luciano se interessou. Daqui a pouco, eu falei assim, eu quero aprender esse negócio, vá com a Mônica. Ele começou a fazer aula com a Mônica, comprou um instrumento, a Mônica emprestou o instrumento para ele, ele comprou o instrumento, e hoje, aí eu percebi assim, pô, eu acho que a função do professor, né, é mostrar os caminhos. Porque eu também não sabia que existia a caneta antiga, e nem que era possível você tocar profissionalmente um instrumento desse. Eu comecei a tocar por prazer e toco hoje mais pelo prazer do que pensando na vida profissional, embora eu trabalhe profissionalmente com ela. E o Luciano também, ele se encantou. Essa coisa do encantamento. Ele viu aquilo lá e ficou encantado. Ele não vislumbrou assim, poxa, pode ser mais uma ferramenta profissional que eu posso ter para ganhar dinheiro. Não, acho que não existe isso. Eu acho que assim, então, a primeira coisa que liga esses dois mundos é a paixão pela música, a paixão pelo clarinete. Eu acho que essa é a primeira coisa. É a paixão de querer tocar, de querer entender esse repertório, de querer entender esse instrumento, a história dele, né, desse ser, né, que surge lá em 1700, com Chalumeau, e é por isso que nesses últimos anos eu voltei, comprei Chalumeau,
me debrucei sobre o repertório de Salomão, que é muito maior do que eu imaginava, é muito lindo o repertório. Sempre gostei do barroco, nunca podia ter tocado. Aí eu resolvi entrar na caneta barroca também, né? Aí eu, além do concerto de Salomão, que eu tive a chance de fazer, aí na Unicamp também, né, que eu fiz com a orquestra da Unicamp, acho que foi o ano retrasado, né? Depois eu fiz aqui, com a orquestra daqui, o concerto de Salomão. Ano passado eu quis fazer um concerto com a caneta barroca, e aí eu quis experimentar a caneta barroca para tentar entender esse repertório do barroco e como esse repertório da caneta, como que evolui a clarineta e o seu repertório. Uma coisa é você ler o livro que fala a história da clarineta, outra coisa é você tocar o repertório no instrumento da época e você entender o que é aquilo, sabe? Aí eu quis tocar esse concerto. E, eu, infelizmente, foi um concerto muito mal, que eu toquei em dezembro aqui com a orquestra, que foi o concerto do Molter, e eu fiquei, né, tive uma situação complicada ali naquele período, bem no dia também. Foi infeliz, um concerto infeliz, não gostei. Né? Correu uma gravação de pedaço dele, né, no Facebook, tomara que não esteja apagado. Mas eu não desisti da gaita barroca. Mas, assim, acho que... Então, são dois links. Um é essa paixão, o encantamento pelo instrumento, para querer entender esse instrumento, a sua história, o seu repertório, né? Não é... Né? Tem a função de docência, né, que serve para isso, pedagógica, logicamente. E a outra, realmente, é o prazer, sabe, Vinícius? É o prazer. Né? Eu acho que a gente não escolheu a música, né, para ganhar dinheiro. Né? Você deve se lembrar, quando você era garoto, em algum momento você se apaixonou pela clarineta, pela música. Né? E isso aí, se você também, eu conheço, você não deixou morrer essa paixão até hoje. Né? Você se interessa quando falou clarineta, alguma coisa, né? Talvez nesse momento você não pode se interessar, você não tem tempo para aprender isso, mas tá lá esperando, tá lá, né? Não é nesse momento, né? Nesse momento eu estou debruçando para a caneta barroca e a caneta e o Salomão, por exemplo, né? Mas eu tenho uma série de outras coisas na gaveta que eu quero abrir ainda, né? Não vai morrer antes. E mesmo com a Covid, não estou podendo fazer isso, estou trabalhando no computador o dia inteiro, nem vejo a clarineta. Mas, assim, não perde a esperança. A gente, como professor, não tem tempo de tocar clarineta quase, mas eu acho que a gente a vida profissional ela não é construída para se ganhar dinheiro, né? Então, ser um profissional, né, quando esses jovens vêm estudar para a gente, eles dizem ser um profissional, né, eles não sabem que está no futuro, eles vislumbram alguma coisa, assim como nós vislumbramos, e as coisas vão acontecendo, vão aparecendo coisas, você vai se interessando, né? E acho que é o mesmo fio que liga esse percurso que a gente fez profissionalmente na clarineta, é o mesmo fio que liga esses dois mundos, que são mais que dois, na verdade, da clarineta, né? São clarinetas muito diferentes. A clarineta antiga, histórica, é uma clarineta, o Salomão é outra, né? A clarineta moderna é outro mundo, a clarineta contemporânea, com todas aquelas sonoridades que você ouve assim, esse é clarinete, é outra. A clarineta no choro, né? Depende às vezes a gente ouve, parece outra clarineta também, às vezes, né? E a clarineta cigana é outra. São tantas clarinetas, né? E a música faz a conexão toda, mas acho que dentro da gente o que liga é a vontade de aprender e de crescer, né? E, que passou a fazer parte da gente. A gente escolheu ela, né? E a gente, profissionalmente, não, então, como eu tinha perdido o fio da meada lá, assim, a gente não escolheu a música para fazer dinheiro. A gente escolheu porque a gente gosta, né? E a satisfação pessoal, vamos dizer assim, como a gente diz, quer dizer, como na vida da gente, né, a satisfação profissional, vamos dizer assim, né, ela faz parte da satisfação pessoal, né, de uma vida. Então, se você não consegue se satisfazer profissionalmente, acho que fica, dentro de mim, fica faltando uma peça na minha formação pessoal, na minha satisfação, né, como um ser humano inteiro. Então, a cliente é mais que uma profissão, né? É uma parte da minha vida que me compõe. E ela é um universo tão grande que eu vou morrer e não vou conseguir abrir todas as caixinhas dela que tem vontade. Você falou de uma palavra, aliás, você falou várias coisas aí super interessantes e inspiradoras. Eu estou pensando agora, você já usou algumas vezes essa palavra, eu achei genial, essa palavra do encantamento, né? Que a gente se descobre através desse encantamento. Alguma coisa me encantou naquilo que eu vi, que eu ouvi, que eu percebo,
e que isso é a porta de entrada para um mundo que até então era eu não conhecia, né? E eu estou falando não só de mim, claro, estou falando de todo mundo que passa por isso. E aí eu queria falar um pouquinho de algumas preocupações e de dúvidas e ideias que eu tenho, às vezes, quando eu penso, quando eu não sou mais somente o aluno curioso que busca isso, ou que se deixa encantar por isso, mas eu me vejo agora nessa situação de ser alguém que tem que inspirar os outros, que tem que ser alguém que, de alguma maneira, ilumina ou que aponta a luz em alguma direção para esses meninos e meninas e pessoas do país inteiro que chegam para a gente assim, né, com a mesma avidez que eu cheguei há anos atrás nos meus professores. E aí agora como é que eu faço? O que, que tem para fazer e tal? E aí vem essa palavra que parece ter um nome pomposo, né, que é pedagogia, pedagogia do instrumento e tal. E eu percebi, né, na minha curta trajetória, talvez, que a maneira como você define isso define o que vai ser a tua trajetória no instrumento também, né? Você já falou um pouquinho sobre isso aí, sobre a maneira de ensinar um instrumento de uma forma mais tradicional, quer dizer, o professor se coloca numa situação em que o aluno vem até ele, né? O jeito que eu ensino é esse, você vem até aqui onde eu estou. Se você não faz isso, então, azar o seu, a música está aqui, nesse patamar, e você não consegue chegar. A impressão que eu tenho, nas vezes que a gente trabalhou juntos, claro, e quando eu vejo você falar da tua formação, dos teus professores, que me parece que foram muito generosos também, é que você tem uma outra relação, a gente desenvolve uma outra relação com isso, né? Você é mais um intermediário entre o que o aluno quer e aquilo que ele vislumbra, né? Então, como é que você chega nessa pedagogia de instrumento? Como é que você vê essa pedagogia inserida nessa sociedade que às vezes tem um pensamento um pouco, digamos assim, não é pejorativo isso, conservatorial, assim. O conservatório é muito importante também, né? Essa visão do conservatório, da disciplina, eu acho que isso é super importante. Ninguém chega a lugar nenhum sem disciplina. Mas o que eu queria é que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da pedagogia de instrumentos. Assim, como é que você vê esse processo? Você que se embrenha tanto nesse mundo. Eu lembro de um professor lá, esse que me orientou, né, não na clarineta, né, educação musical, Thomas Gusby, né, e uma das frases que tem no livro dele, quando eu comecei a ler o livro dele sobre educação musical, ele dizia assim, que a nossa tendência é repetir a pedagogia do nosso professor do instrumento. Da maneira que eu aprendi, funcionou comigo, é a maneira que eu vou ensinar, né? Sem muita reflexão, não querendo mudar muito. E como se todos os alunos fossem iguais e dessem certo. Deu certo para mim, né? Mas a gente sabe que quando no caminho da gente, muitos não deram certo, né? Desistiram, não vai saber por quê, né? A gente pesquisa bastante aqueles que fizeram sucesso, que deu certo, que estão aí na música. Aqueles que se perderam no caminho, que não deu, né? A gente não sabe por que não deu certo. Se eles não gostaram da música ou se eles gostavam, mas o método não funcionou, né? A gente conhece várias pessoas de piano, por exemplo, gostava de piano, mas ou não gostava do repertório e desistiu. Ou a professora... essas histórias, a gente conhece algumas histórias assim, né? Então, assim, tem pedagogia da porrada, né? Desculpa a expressão, mas, né? O cara não dá certo com aquela pedagogia. Mas tem gente que dá certo com essa pedagogia e funciona Sim. também, não sei. Vai saber, né? Então, é um mundo com muito mistérios, né, na pesquisa, né? Que a gente tenta, cientificamente, tentar entender, né? A pesquisa é para isso, para compreender, né? Objetos, compreender coisas, né? Objetos palpáveis, né? Como esse vírus da pandemia aí, né? Tem que estudar para entender como ele vive, e objetos que não são palpáveis, são subjetivos, né? E a pedagogia tem muito a ver com isso, né? Tem a parte palpável, que é o instrumento, uma série de coisas, materiais didáticos, e tem a parte que é música, que não é palpável, né? Subjetivo. E, e quando a gente pensa numa formação, né? Vamos pensar na formação profissional, vamos tirar a educação musical, né? Que a educação musical vê essa formação pré bacharel, pré-graduação, vamos dizer, antes da graduação,
né? Pode ser profissionalizante ou não, mas ela vê como de uma outra maneira, né? Fazendo parte do ser humano comum. Mas não só essa, como toda outra, né? Eu tenho aluno, hoje não tenho mais alunos adultos, que querem aprender música, você pode saber disso, todo mundo sabe, pelo prazer da música, né? Então, tem uma formação que não é profissional, né? Eu estou na igreja, outras coisas, né? Por prazer. Mas quando a gente fala de formação profissional, eu acho que nesse sentido que a sua pergunta vem, né? Aí tem uma grande dificuldade, uma vez que eu vi o Maurício Loureiro falando, né? Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas ele falou assim, eu tenho um compromisso ali com a vida profissional desse meu aluno que está fazendo. Ele passou no vestibular para estudar comigo, eu tenho que, de alguma maneira, dar uma formação que satisfaça esse percurso dele, que ele consiga viver profissionalmente com isso. Ele pode não dar certo porque ele falhou, pode não dar certo porque eu falhei, não sei, né? Então, é difícil esse caminho, é difícil ser professor nesse sentido, né? É difícil entender, né? Porque não é só entender o aluno, entender você mesmo, entender o mundo da clarineta, mas entender o mundo profissional, que sempre está mudando. Quando eu era aluno na adolescência, a gente vai assim, nunca, o pessoal dizia, nós não vamos ter trabalho, porque nós temos 3 orquestras profissionais em São Paulo, e só quando morrer os caras estão lá para ter vaga para clarinetista. A gente não imaginava que poderia ter outros lugares que abriram depois, universidades abriram depois, agora com o Lula abriu os institutos técnicos, né, os IFES, institutos federais, vários colegas estão dando aula de clarineta nos institutos federais, tantas possibilidades surgiram, né, que ao mesmo tempo, agora, tantas possibilidades estão fechando. Mas, agora com o coronavírus, por exemplo, tantas possibilidades estão se abrindo pela internet, né? E bom, e não só por causa do corona também antes, né? Então, assim, as pessoas vão construindo esse caminho, né, profissional. E, e a gente, como professor, né, que formação a gente oferece junto com os alunos, né? O currículo, normalmente, que a gente herda, né, é um currículo que vem da Europa, e esse currículo, normalmente, foi feito para dar uma formação, né, para o músico que vai tocar a música de concerto, né? Ele vai tocar em orquestra, música de câmara, banda sinfônica, por exemplo, né? Ele não é pensado, não é tipo assim, né? Eu ensino o cara a tocar clarineta e ele toca qualquer estilo. Não é isso, né? Porque, né, se, né, o cara passa pelo curso de música, a gente vende, o pensa assim, é o curso de clarineta, mas não é verdade. Em geral, o curso é de música de concerto para clarineta, né, no nosso curso. E às vezes o cara passa pelos 4 anos do bacharelado e é músico de orquestra, mas não teve uma orquestra na universidade para tocar, né? Então, muito da formação acontece fora da universidade, porque o aluno está interessado, ele vai tocar na orquestra fora da universidade, ele vai para outros espaços, né? O aluno que não quer tocar na orquestra vai começar a puxar o seu caminho e vai conversar, né? Então, assim, nós somos, assim, o diálogo, né? Nós somos o professor do diálogo. Não conhecemos tudo do instrumento, não tocamos tudo, muitos professores já nem tocavam mais, né? Grandes professores, não tinham as condições de tocar, mas ainda eram grandes professores, né? Eles sabiam passar o conhecimento sem tocar, mas e dialogar, tentando achar, ajudando o aluno a encontrar caminhos, mas com esse olhar que consiga ler e interpretar a realidade do mundo profissional, como a clarineta se insere nele, que espaços pode ter ali que não estão visíveis, e você criar um espaço seu como clarinetista, né? A gente vê o espaço que Paulo Moura criou, por exemplo, né? Depois, quer dizer, quando você vê o caminho dos clarinetistas, né, da música popular brasileira, né? Cachimbinho, Orquestra Tabajara com Severino, Abel, quer dizer, são caminhos, né? A Orquestra Tabajara, o Severino criou, né? Ele inventou aquilo lá, começou aqui no Nordeste, aquela orquestra, abre, né? Chateaubriand convida para o Rio de Janeiro, vai lá, começa a tocar legal. Então, um clarinetista de sucesso. Eu não lembro agora, mas né, pela formação, começou em banda de música, né? Ele foi músico militar também. Bom, então, ler a vida e a formação desses músicos, não só dos grandes famosos, mas né, dos músicos medianos, né? É importantíssimo que a gente vê caminhos, o que é que deu certo ali, e hoje todo mundo, né? O mundo severino já não existe mais hoje, mas o mundo severino também se apagou muito. Quando eu tinha as big bands, eram famosas pelos grandes bailes, né? Daqui a pouco não existia mais aquilo.
a rádio, muitos clarinetistas viviam da rádio, né? Tocavam nas rádios, né? Rádio, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro, bom, né? Eles viviam da rádio. Daqui a pouco a televisão tomou esse lugar e a rádio não tinha mais orquestra, né? Antigamente, em São Paulo, tinha um lugar, né? O Sérgio também falou uma vez, o Burgani, na rua tal ali, os músicos ficavam lá. De manhã tinha que chegar cedo ali. Aí parecia o pessoal que vinha buscar para trabalhar. Olha, tem uma gravação em tal lugar, está precisando de saxofone. Está precisando, hoje à noite, no programa tal da rádio, ou no programa da televisão, está precisando de clarinetista. Então, você acertar o trabalho ali, naquele lugar, naquele canto. Você tem que estar ali nos horários, né? Então, não tinha essa formação, né? E mudou hoje, né, com outros caminhos, outro meio. Então, assim, essa leitura de mundo, do mundo profissional, e sabendo como encaixar o instrumento, né? Assim, pô, mas para eu fazer isso aqui, eu tinha que dominar isso aqui na planeta, eu não domino. Então, talvez não seja o meu caminho. Talvez eu quero isso, né? A satisfação minha é tocar aquilo. Ah, como professor, ou como, né? Então, tudo isso tá interligado, né? Assim, achar esse caminho. E esse currículo que a gente era para a música de concerto, que hoje cada vez mais está mudando, ele parecia ser muito engessado, mas de uns anos para cá, lógico que nós, como professores, podemos flexibilizar, né? E quanto mais flexibilizado, quando ele é muito grande, com as cargas horárias obrigatórias, né, de disciplinas, né, aí acaba que o aluno não consegue construir um outro currículo. Quando a gente flexibiliza, né, as obrigatórias, como você está pensando em fazer também na Unicamp, né, ter uma carga horária obrigatória mínima, o aluno construir o percurso de formação dele profissional dentro da escola e até fora da escola, né? Em diálogo com você como orientador, como professor, e vendo assim, pô, estou pensando em fazer mais isso, aprender mais aquilo, não sei o que lá, além de eu quero fazer, né? Então, acho que o caminho é mais por esse mesmo, sabe? Ele tem a oportunidade de ver e de tocar muita coisa. Eu acho que é o momento, né, para isso, né, na universidade, ele veio e tocar tudo, decidir. Nesse momento ele vai decidir experimentando, né? Não é como eu tive que escolher o instrumento assim, é trompete, clarineta ou requinta. O ideal, hoje, né, quando eu dou aula de ensino coletivo, eu monto todos os instrumentos da banda, por exemplo, quando é a banda, todos os instrumentos estão montados lá. E o aluno tem a chance, na primeira semana, de soprar todos os instrumentos. Ah, professor, eu quero o sax. O sax é o instrumento que ele pôs na boca e não saiu o som. Ele pegou o trombone e saiu um som lindo. Aí a própria instrumento está dizendo para ele assim, olha, o seu negócio é comigo, bicho. Você tocar sax, você me soprou aqui ou o som saiu? E aí o próprio aluno, entendeu? Quer dizer, então, experimentar, experimentar é muito importante, né? Então, assim, o aluno fala assim, professor, mas não quero tocar choro. Não, mas experimenta tocar um. Né? Vamos lá, vê aí. Mas não sei o que. Bom, ele experimentou. Eu não quero. Bom. Ou então gostou. Então, improvisação. Hoje, cada vez mais é importante saber improvisar e aprender, né? Eu não tive, não sou improvisador, tive aula de improvisação com o Bill Smith também, lógico, com ele, né, um pouco, e nunca pensei que eu precisaria, né, porque eu nunca toquei na Big Band assim, toquei no Big Band algumas vezes, mas nunca toquei sendo o improvisador da Big Band, né, tocava naipe. E, de repente, eu estou num lugar de banda de música, painel da Funarte, dando aula no interior, né, 2 vezes, eu dei aula, acho que uns 5, 6 painéis, 2 deles, de repente chega lá, o professor toca no último dia, né? Domingo à tarde, também tem toca domingo no fim da tarde, domingo depois do almoço, a gente almoça e faz o ensaio para tocar de noite. Chega lá, o arranjo que fizeram, além do repertório tradicional de banda, o arranjo que fizeram dentro do curso, tem improvisação para clarineta. E você pensa que é 151, cheio de acorde troncho. E você pensa assim, mas era um tipo de música que você domina. A banda não, era carimbó. Então, os caras fizeram um carimbó todo modernoso, cheio de acorde lá. E tem improvisação para trompete, improvisação para trombone, e os caras que estavam lá tocando trompete, trombone, lá, eu não vou citar os nomes aqui, mas eram grandes improvisadores, né? São famosos, né? E estava lá, aqui, eu podia desistir, mas, gente, vamos tirar esse pedaço do arranjo aqui, não precisa da clarinete. Né? Mas fui lá, enfrentei, tive uma tarde para tentar entender aquele improviso, estudar, né? Vou dizer assim, né? Mas ele está assim, hoje, cada vez mais, tem que estar junto, né? Não tinha isso, né? Não temos disciplina para fazer improvisação no curso tradicional de clarineta, e apareceu uma exigência profissional que eu tenho que improvisar no lugar que eu menos esperava. Num curso de banda, onde eu dava para de banda para os meninos no interior, da Funarte. E banda não costuma ter improvisação. Quer dizer, o mundo está mudando, e o mundo está à frente, a gente não sabe. E a gente não tem como garantir
que esse aluno que passa pelo curso vai se dar bem ou não profissionalmente. Depende muito, né? Acho dessa paixão que ele tem, essa entrega e dedicação, né? A gente fala assim, professor, aqui tem que aprender contraponto. Aqui na UFMA você vai fazer os lemes, lá, assim, tem que fazer um semestre, um ano, não sei mais, de contraponto de primeira espécie, segunda espécie. Eu nunca vou usar isso. Isso é interessante, quer dizer, a gente não sabe. Eu aprendi contraponto em Campos do Jordão, no primeiro festival que eu fui, em 1979. O professor de contraponto maravilhoso estava lá, né? E a gente eles fizeram um teste de teoria. Eu também não tinha que aprender teoria, a gente estava no Tatuí, tinha aula de teoria. Então vocês que já estão dominando a teoria, vem para cá, vamos fazer aula de composição, aula de contraponto. Eu não sabia se usar. Usei muito, ganhei dinheiro, aprendi a fazer contraponto, fazendo arranjo para a banda, ganhando, né? Então, assim, eu acho que é incentivar o aluno a experimentar muita coisa e aí se especializar naquilo que ele onde ele acredita que ele vai dar certo e vai ser feliz. Aham, aham. Então, essa é sempre uma, uma possibilidade, né? Ter esses panoramas abertos na frente, assim. Você falou lá no comecinho do nosso bate-papo da história de chegou no conservatório e viu o fagote, que eu nunca tinha visto fagote. E eu também, eu lembro que eu fiquei muito tempo já tocando clarinete sem saber o que era um fagote, tocava em banda, né? E enquanto você estava falando disso, eu me lembrei que a minha filha tem 4 anos agora, mas ela tinha 2,5 quando ela começou a ir para a escolinha, e ela sempre tem em casa contato com isso, né? Com esse universo. Ela me vê tocando, ela vê a mãe dela tocando, a gente toca juntos em casa, então ela cresce com esse meio, e sempre que a minha esposa vai tocar em orquestra, eu levo ela junto para assistir e tal. E teve uma cena muito engraçada que ela sabia o que é fagote, ela sabia o que é harpa, com 3 anos, já falando os instrumentos. Ele é uma harpa, é uma tuba, ela adora tuba. Não sei por quê. Viu uma tuba, eu vi também. E aí teve uma cena engraçada que ela foi para a escola e a professora depois veio me dizer, ela tinha 3 anos, a professora veio dizer, olha, a gente estava brincando aqui sobre música, ela falou, a gente foi falar, não sei o que, de um instrumento, e ela errou, porque ela disse, ela foi falar pagode e falou uma outra coisa. E aí a Cecília falou, não, fagote. Aí a professora, tá vendo? Ela errou, ela é pagode que ela quer dizer, eu acho. Aí eu disse, não, ela quis dizer fagote mesmo. O instrumento é fagote. E a professora imaginou que ela tinha errado e tal. Mas essa imagem nunca me saiu da cabeça, assim, quer dizer, o que o contato faz, né? O que você manter a pessoa em contato, abrir a possibilidade, quer dizer, você amplia o universo da pessoa e ela nunca mais volta a ser a mesma, né? Expandida, vamos dizer assim. Falando um pouquinho mais sobre essa questão da perspectiva de quem está na graduação, e desse dilema que muitos agora estão se vendo, né? Esse mundo é muito fluido, como você falou, né? Você começa com uma perspectiva e essa perspectiva vai mudando e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que tem coisas que permanecem, assim, tem coisas que, se você essa coisa do encantamento não muda. Eu acho que era a mesma coisa lá na época de Mozart, era a mesma coisa na época romântica, era a mesma coisa durante o século XX inteiro, nos diferentes estilos que a gente desenvolveu. Quer dizer, você tem um cara que se apega por aquilo, que desenvolve um carinho, que se encanta mesmo, né? Como você falou, que se encanta pelo negócio e que aquilo vira a vida dele. Assim. As portas se abrem a partir desse encantamento. Eu fico pensando assim, muitos alunos de graduação estão tendo contato com o universo do mundo de concerto, de tocar em público, que é super bacana, que é super legal, que a gente vê como um chamariz e tal, mas às vezes o cara se forma e vai fazer exatamente da aula. Fazer uma coisa que ele não imaginava, não se imaginava fazendo, uma coisa que eu não me imaginava fazendo, você também acabou de falar há pouco aí, que também não se imaginava fazendo, quer dizer, a gente se descobre professor nesse caminho.
Como é que você vê isso, assim, o cara fazer uma graduação e se descobrir professor sem ter estudado para aquilo? É, quando eu olho o currículo aqui da escola, não só, né, da graduação, mas como do mestrado e doutorado, né, e vejo os egressos da escola, os alunos que passaram por aqui, todos eles hoje são professores, Uhum. praticamente. Né? Alguns podem estar tocando em orquestra, mas dão aula também. Né? E um ou outro pode só estar trabalhando com clarineta, por exemplo. Mas a maioria, em outros instrumentos, são professores. E o nosso currículo não tem nenhuma disciplina que discuta pedagogia instrumental. No bacharelado, né? No mestrado até tem, no doutorado, uma disciplina, né? Uma disciplina de pedagogia, se ele quiser fazer, porque é optativa. Então, a gente não tem essa preocupação. É como se nós fôssemos formar apenas o intérprete, né? O instrumentista, intérprete, solista, seja o que for, né? E que não vai ter que dar aula, né? Então, isso realmente é uma dificuldade e aí, eu acho que é por isso que acontece aquilo que o meu professor falou. Quando o cara vai dar aula, ele não teve disciplinas e um estudo para refletir sobre como dar aula. Então, ele repete da maneira que ele aprendeu. Ah, foi assim que eu aprendi. Principalmente porque o caso aqui da Bahia não é único. Isso acontece não só nos currículos do Brasil, como nos currículos de instrumento em vários lugares. Né? Hoje está mudando bastante, né? Várias escolas hoje têm pedagogia em clarinete, pedagogia né, nos instrumentos, né? Licenciatura em clarinete. Mas isso acontece em muitos lugares do mundo. Até 10 anos atrás, o foco é muito igual, né? Eu vi na Europa, nos Estados Unidos e vejo aqui. Então, é uma formação complicada, porque você tem que dar aula sem ter uma formação como professor, de fato. Você é um instrumentista e vira professor. Mas, assim, ao mesmo tempo, a universidade, né, ela não está aqui apenas para atender da, a demanda do mundo profissional. No nosso caso de clarineta, a demanda que, assim, o mundo profissional da música está precisando de clarinetistas. Então, a gente vai formar clarinetistas profissionais para atender esse mundo. O mundo está precisando de professores de clarineta. A gente vai formar professor de clarineta. Não. A formação, né, do bacharelado, na verdade, né, eu entendo, né, eu entendo assim, porque várias pessoas entendem dessa maneira, é que, além da formação profissional, técnica, né, no instrumento e na formação geral de música, entenda a técnica aí como música, não só instrumento, né? Toda a formação de teoria, história lá, além dessa formação, tem mais dois outros ganchos importantíssimos. É a formação desse cidadão, que vai sair com bacharelado, e vai ser um cidadão, vai ser uma pessoa vamos botar no nosso Brasil, né? Então, quer dizer, conhecimentos dele passou, quer dizer, se ele passou por ali, estudou numa universidade pública, né? Veio de uma banda que não precisou pagar, teve bolsa para estudar, como eu tive em Tatuí, né? E depois eu voto num projeto de governo, de um candidato que quer acabar com a universidade pública, alguma coisa está errada em mim. Eu estudei nessa universidade e não entendi o que era uma universidade pública, né? Eu não soube agradecer o fato dela existir. Quer dizer, se eu estudei ali, e no meu caso eu não tinha dinheiro para pagar uma particular, piorou. Né? Quer dizer, a universidade, o currículo é tão ruim, às vezes, que ele se prende tanto na formação especialista da música, que esquece de dizer que ambiente é aquele quando eu estou estudando essa universidade pública, essa autarquia. Ele não tem uma disciplina onde o aluno entende a história da universidade, o que é uma universidade, né? Então, assim, não estou nem falando da parte da pedagogia do instrumento, né? Você está falando de uma Claro, coisa maior. Então, claro. essa formação humana é muito importante. Essa formação humana, de conhecer que país é esse, que, né, a professora Lídia Ortélio, né, que você conhece, né, que é da Bahia, uma educadora, né, da música, da cultura da cultura da infância como um todo, ela diz, né, tem que dar conta do espaço e do tempo onde nós nascemos. Esse espaço é esse, que terra é essa, que lugar é esse que eu nasci. Mas entender a história, né, e esse lugar geograficamente, culturalmente, para saber quem eu sou nele e saber. Isso tem a ver com a cultura do mundo profissional que eu falo, né? Então, se você tem uma formação humana maior, a universidade te dá essa formação humana maior, de entender o Brasil, de estudar o Brasil junto com o curso de clarineta, de saber que essas pessoas que debruçaram sobre o Brasil, que estudaram o Brasil, essa literatura enorme, aí eu entendo de onde eu venho como ser humano
que cultura é essa minha, que mundo é esse nesse momento que estamos vivendo, né? Da minha vida, né? E para onde pode estar indo. Eu só posso fazer um projeto para o futuro, quando eu entendo o meu passado e meu presente, né? Então, acho que como clarinetista é a mesma coisa. Então, quanto mais preso o curso que ainda fica na própria clarineta, pior. Você forma um cara, às vezes, debulha todas as notas com esse repertório enorme e não consegue achar um espaço profissional porque ele não consegue se entender com o mundo que ele está vivendo. Essa é uma parte, a formação humana, como, né, da cultura, a formação humanística. Né? Mas tem, além dessa, da formação técnica, né, pensando nessa técnica profissional, vamos chamar assim, tem a formação, né, pessoal dele, né, e cada vez mais tem sido importante nessa formação. É ele entender ele como ser humano, né, ele, né, psicologicamente, ele, a história dele, né, se ele, né, de onde ele vem no Brasil, como ele criou no Brasil, que família é essa que ele vem, a herança social e cultural que ele tem nele, pessoalmente, de que dentro desse Brasil, ele pertence, ele está ligado ao quê, né? Ele é daqui, é de lá, né? Essas questões étnicas, raciais e outras, né? E religiosas, né? Então, essa questão pessoal também, disciplinas que tratam disso, porque quando ele entende mais quem é ele, né? Quem sou eu, e ele entende que mundo é esse Brasil que está vivendo, é um mundo maior, né? É a história desse mundo, é a história dele, tem a história dele, além da história do Brasil, entende? Quer dizer, ele consegue fazer a história dele quando tem, né? Aí ele também se entende melhor que o clarinetista é ele, e uma coisa que a gente não faz é entender a história da clarineta no Brasil e a história da clarineta como história mesmo, né? Que é isso que eu tenho debruçado, né? E aí eu sei que clarineta é essa que eu quero fazer também. E clarineta essa clarineta que, por exemplo, que eu conheço o Alexandre, né? A Escola de São Paulo inventou uma clarineta maravilhosa, né? Essa clarineta que o Paulo Moura, que o Paulo Sérgio, né, inventaram. Não é só fazer uma música nova, um repertório novo, é uma maneira nova de tocar, uma maneira... A história da clarineta é isso. A história, no século XVIII, né, você compunha para agradar o padrão, né, do rei, o padrão. No romantismo, você começa a compor, e é importante que você tivesse seu fingerprint, né, né, fosse uma coisa autoral. Sua marca. Tá aí. O clarinetista, e hoje o clarinetista, se você vai se adaptar para uma orquestra, ou você, né, onde você vai tocar, você tem que conhecer aquele estilo, aqueles gêneros, que faz parte daquilo, daquela tradição, para tocar naquilo lá, né, tendo a sua maneira de tocar, mas você constrói a sua identidade clarinetística, vamos dizer assim, quando você sabe quem você é, de onde você veio, nesse momento da história, né, e conhece esse lugar que você veio, a história desse lugar, e conhece nesse mundo, nesse viés profissional que é a clarineta e essa música, ou essas músicas que você faz, diferentes repertórios, né, ou no choro, nos concertos, ou todas elas, né, ou música contemporânea, e você conhece, aí você junta isso tudo, né, quem é você, que povo é isso que se faz parte, e que a gente consegue projetar melhor a vida profissional. Mas nós não temos disciplinas, né? Felizes daqueles alunos que estão ali e, de repente, no meio do curso, assim, professor, eu vi aqui que eu posso fazer uma disciplina optativa lá na filosofia. O que você acha de eu fazer? Né? O primeiro impedimento que ele vai ter, em geral, é que ele tem uma carga horária obrigatória tão grande, ele fala assim, pô, mas olha, para eu ir lá, é outro lugar, é outro bairro, não é o caso da Unicamp, né, na Bahia, é outro bairro, é um ônibus, é caro, é outro onde voltar, os meninos não têm dinheiro para pagar 2 ônibus, aí tem que voltar correndo para a disciplina, né? Então é difícil, né? Aí, então, você entendeu o que eu quero dizer, né? Claro. Nós somos seres humanos. Nós somos, como seres humanos, tem um lado pessoal, um lado social, né? A cultura tem um lado, e esse lado profissional, sem contar o lado familiar, né? Que é uma outra história, mas... Sim. Cara, eu ia te pedir para fazer um pensamento final, para bater, se quiser alguma coisa, mas eu acho que você fez um arremate tão bacana de várias coisas, assim. É uma fala voltada para o mundo profissional, mas é essa coisa, eu acho que cada vez que a gente conversa, né, eu vejo nas tuas falas, assim, que emana coisas de toda a tua trajetória, assim, né, essa dicotomia entre tradição e contemporâneo, entre ensino, entre performance, entre educação, o social, o humano, quer dizer, tudo efervesce nesse caldeirão que é a gente, né?
Eu não sei, você quer fazer um arremate? Você tem um pensamento final aí para quem está assistindo, para quem está vendo? Sei lá. Legal. Eu vou fazer dois comentários rápidos, assim, para encerrar, então. Uma coisa que eu acho que até com você, uma vez aconteceu, eu tive uma experiência de aula, se ia tocar alguma coisa para mim, acho que era o Nielsen, não lembro mais. Mas, assim, aconteceu comigo e às vezes eu também faço isso com alguns alunos, né? Eu já tocava o Concerto de Mozart há muitos anos, já tinha tocado em público até, tocado com orquestra, tudo, Concerto de Mozart. O Concerto de Mozart entrou na minha vida, não sei, eu tinha 14, 15 anos, 13, eu não sei mais, até hoje, né? Vários festivais, assim, o Weber, vai no festival, vai de masterclass, o aluno você vai tocar, tocar Mozart. Então já não sei mais a milésima de quantas vezes que a gente vai ouvir alguém tocando Mozart. E para mim, e sempre é novo, porque cada um tem uma maneira de tocar, ainda que seja uma maneira muito simplória às vezes, né? Às vezes seja muito sofisticada, mas não interessa, né? Eu não estou ali por causa do Mozart, eu estou ali por causa daquele aluno, né? Tudo na aula lá no interior, às vezes na banda de música, os meninos, professor, quero tocar um concertino de Weber, e já, né? Entendeu? Assim, já, mas é aquela mesma coisa, né? É aquele menino tocando, é aquele momento, é tudo novo, cada momento é novo, não tem um momento igual ao outro na vida da gente, né? Você pode ir toda vez ali atrás do pôr do, ver o pôr do sol aqui na Praia da Barra, como você tem ido quando você morou aqui, nunca vai ser igual, não tem um pôr do sol igual ao outro. Então, cada vez que alguém vai tocar aquela peça para a gente, é sempre novo, é sempre diferente. Eu vejo assim, né? E isso aconteceu comigo porque quando eu tocava com o Concerto de Mozart há muito tempo, não Concerto de Mozart, mas assim, depois se refletiu nas outras peças, né, da clarineta, e eu não lembro quem mais perguntou assim, Joel, por que você estuda Mozart? Por que você estuda o Concerto de Mozart? Aí eu lembrei por que eu estudei quando estava em Tatuí, por que eu estudei quando estava em outros momentos, né? Mas por que eu ainda estudo o Concerto de Mozart, por exemplo? Porque ainda ouço o Concerto de Mozart, né? É pelo concerto, é pela beleza que está ali, pelo encantamento que ainda encanta com essa peça, estou falando dessa peça, mas são muitas outras peças ainda, mas é também por esses outros dois lados que eu te falei, além da clarineta, esse encantamento, é porque ainda hoje, quando eu ouço o concerto de Mozart, esse ser humano Mozart, e esse objeto que ele inventou, que é maravilhoso, que faz a vida ter mais sentido para mim, né? Me faz a vida mais feliz, que é o fato de Mozart ter existido e ter composto essa peça, assim como outras peças, né, dele, né? Não como de Mozart, mas a gente toma isso como outros peças, esse repertório maravilhoso das bandas de música. Eu me emociono, por exemplo, é, ouvindo uma banda passando, tocando a banda inteira, passando, marchando e tocando o dobrado 120, por exemplo, camaradas, a banda camaradas, os dobrados todos, como eu me emocionava quando eu era criança, né? Então, assim, o que é que eu ainda estudo, ou pego uma peça nova para estudar, né? E, que nem eu estou estudando Salomão, até 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu não conhecia o nome de um salomosista do barroco, não conhecia ninguém, eu não sabia. Sabia que existiram, porque o repertório é grande. Hoje não, a pesquisa é maravilhosa. Esses pesquisadores, além do Eric e outros, tem lá o nome dos caras que tocaram Salomão, que tocaram os concertos de Salomão no século XVIII, em 1720 e 30, tocou em tal lugar. Então, isso faz assim, aqueles caras existem na minha vida hoje. Aquele cara que tocou Salomão, esse concerto, eu estou estudando, estava estudando o concerto do Faixa, de Salomão, aquele cara, com o nome tal, que não sei quem é, tocou essa peça lá em 1738, naquela capela, não sei aonde. Então, tudo isso faz com que a minha existência nesse mundo tome outro sentido. O passado está presente hoje, né? Como teve presente, a gente faz parte né, desse mundo que vai passando, aqui existe tudo junto. Então, assim, eu estudo o conceito de música, pensando no Mozart, mas todas as peças, não só para a vida profissional, mas pelo prazer pessoal, né, que ele me traz como ser humano, né? E também, quando eu toco Mozart, sabe, essa peça foi escrita para ser tocada, o Estado é tocar, né? Lá em Viena, naquele lugar que você viajou com essa peça, né? Pô, 200 e poucos anos atrás,
E eu estou tocando hoje aqui. O que é tocar essa peça hoje? Então, ela me ajuda, tocar o Mozart me ajuda a compreender mais quem sou eu como ser humano, e que mundo é esse que eu vivo hoje, esse passado que ele vem, como clarinetista, e ajuda a entender que Brasil é esse, que Bahia é essa que eu moro, né? Que curso é esse, e que aluno é esse que está na minha frente tocando Mozart hoje. O que é isso para ele? Ele está tocando, às vezes, para mostrar que ele consegue tocar, que ele tem domínio, ou que ele conhece o conceito de Mozart. Ele está tocando porque está encantado, ele está tocando por diversos motivos, como nós tocamos por diversos motivos. Em algum momento você quis tocar o Nielsen e tinha um desafio técnico, assim, é um desafio para crescer, a gente cresce, né? Então, ali, acho que quando a gente faz isso, né, a gente tem um processo de autoconhecimento. Junto com isso, você tem um desafio, né, de tocar aquilo, né? O autoconhecimento, você se conhece, o desafio que tem para tocar bem aquilo lá, a maneira que você cresce musicalmente, e quando você atinge aquilo, né, além do autoconhecimento, você tem um autocrescimento, né? Que tem a minha própria percepção, né? E junto com isso, quando você consegue tocar aquilo que você idealizou naquela peça que você não conseguia tocar, seus colegas tocavam, debulhavam 1000 vezes melhor que você, mas você está tocando simples, mas está conseguindo. Mas você cresceu, teve autoconhecimento, você se conheceu mais, você se cresceu mais. Aí você sentiu feito aquilo, você tem uma autoestima, sua autoestima cresce. É esse lado, você tem um prazer de tocar aquilo. A pessoa pode dizer assim, não está bom ainda. Não está bom para tocar em Berlim, mas está bom para tocar em casa, eu estou feliz com isso. Então, está me satisfazendo como ser humano nesse mundo que eu vivo hoje e nessa vida, na realidade, né? Assim, então, como ser humano. Então, assim, tem a ver, tocar, sempre que você pegar uma peça nova, quem estiver ouvindo, né? Uma peça nova para tocar, para estudar, um estudo, seja um técnico, se for, né? Por que eu estou tocando isso? É só para vencer a clarineta? Para vencer algum desafio mental meu, um limite técnico, musical? Né? O que mais que tem além disso que essa música pode me dar? Essa música e esse compositor que está por trás dela. Que história está por trás desse conceito de Mozart? Essa história maravilhosa que vocês podem ler, né, da história do conceito de Mozart, não só na época, ao longo dos séculos, né, como esse conceito marcou a história e outros conceitos, né, e o que essa história diz para mim hoje, aqui, diz para mim, né? Até saber o nome do cara, do Estado, né? E saber que ele tocou com uma caneta de 5 chaves, como é que eu tenho, é a minha cópia da dele, e, putz, a dificuldade que ele passou, entendeu? Então acho que tem essa compreensão que vai além da formação, né, profissional e além da atuação profissional, né? É nós, como ser humano, sendo mais completos, né? Então, essa é uma coisa que eu queria dizer. E a outra coisa, para encerrar, assim, que eu agradecer mesmo, Vinícius. Agradecer, parabenizar você pelo trabalho aí. Que legal esse trabalho que está fazendo. Estou torcendo para dar certo, o pessoal gosta aí. A nossa foi muito longa. Acho que ninguém vai aguentar ouvir de uma vez só, né? Mas espero que as pessoas que ouçam possam, né, ter algum proveito disso tudo, né? E eu espero que você conte a sua história no seu próprio programa, né? É um prazer divertir e eu ser aqui, num desses programas seus, numa dessas lives, não são lives, a gente está gravando antes, eu te entrevistar e perguntar, porque eu tenho o maior interesse em fazer uma série de perguntas para você, de entender você como clarinetista, como meu amigo, né, e clarinetista. Então, espero que em algum momento a gente possa fazer o contrário. Vamos ver, de repente a gente faz isso aí, eu agradeço, mas na verdade, por enquanto, eu estou mais no papel do curioso, observando e vendo, porque é um momento de muita incerteza também, né, esse momento que a gente está vivendo, eu sinto essa incerteza pulsando nos vídeos, nas lives que a meninada está fazendo pelo Facebook, parece que está todo mundo correndo atrás de alguma coisa que ninguém sabe muito bem o que é, enfim, e aí me veio essa ideia de começar a conectar as pessoas através desse bate-papo, assim, de ver que, me parece, eu tenho essa sensação de que o que parece que é muito novo, na verdade, tem muitos desses questionamentos que sempre existiram na nossa trajetória, né? Quer dizer, é óbvio que os desafios vão mudando, mas a gente a gente também vai mudando nesse processo, que você falou muito bem ali, né? E eu não vou aqui tomar muito tempo, só vou dizer que, se der, eu vou colocar a entrevista inteira, o bate-papo inteiro, mas depois eu vou colocando embaixo os pontos, se o pessoal quiser ir pulando. Também vou colocar os links embaixo para tudo que a gente falou aqui, o Som Inventório, uma coisa toda, eu vou colocar os links embaixo do vídeo, que é uma das facilidades que a gente tem aí nesse negócio de internet, né?
E eu queria, de coração, cara, agradecer a tua presença, a tua gentileza, a tua disposição de ter partido desse papo esse tempão todo aí. E, enfim, é isso aí. Te agradecer de coração pela gentileza e espero que a gente continue se trombando aí na internet e ao vivo, claro, assim que der certo, né? Um abração para você, então, e para todo mundo que está ouvindo a gente. Valeu, abraço, hein, meu velho. Obrigadão por tudo. A gente segue em contato aí. Está ouvindo ainda, Vinícius? Alô?